Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É tão bom encontrar vocês para a gente retemperar nossos espíritos, nossos corações, ouvindo as palavras sublimes da doutrina espírita e também para compartilharmos esses ensinos tão maravilhosos contidos nessa coleção extraordinária, A Vida do Mundo Espiritual, que foi lograda à humanidade pelas mãos santificadas de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, através do benfeitor André Luiz. Estamos estudando a obra número 4 dessa maravilhosa coleção, denominada Obreiros da Vida Eterna. Hoje vamos estudar o capítulo 5. Mas só lembrando, para a gente rememorar e começar os estudos, que no capítulo 4, André Luiz chega à casa transitória Fabiano de Cristo, que é uma casa de transição, o próprio nome já diz, dada na região do umbral, tudo faz crer pelas narrativas, que é uma região pré-treval, uma região intermediária do umbral. E ele chega acompanhado da equipe, capitaneada pelo irmão Jerônimo, que tem André Luiz, da enfermeira Luciana e o padre Hipólito, e tem como objetivo o resgate de 5 irmãos que estão prestes a desencarnar na Terra, estão moribundos. E essa é a missão deles. E vão utilizar a casa transitória Fabiano de Cristo como sendo a casa onde esses irmãos, após a desencarnação, serão albergados para aquela fase que narra a doutrina espírita, quase todos nós passaremos por ela, que é a fase de perturbação nas 2 dimensões, para depois tomar seu rumo. Portanto, a atribuição daquela casa de amor é ser esta casa que não só recebe o desencarnado, os recém-desencarnados, nesse trânsito para outras esferas, mas também que recebem os irmãos que são colhidos, que são recepcionados ou resgatados das regiões de sofrimento, das regiões purgatoriais, que seja do umbral das trevas, para reencarnações, digamos assim, expiatórias, compulsórias, de muito sofrimento em função dos desatinos cometidos, e por isso chegaram a ficar esse tempo nas regiões de sofrimento. Muito bem, então André Luiz, quando chegou com a equipe, foram muito bem recepcionados pela irmã Zenóbia, que dirige aquela casa, ele presenciou em pouco tempo muitas atribuições afetas àquela casa e ficou muito impressionado com a quantidade de atribuições que a irmã Zenóbia, diretora da casa, estava sobre seus ombros. Inclusive, presenciaram um assalto das criaturas das trevas, aquele ambiente de amor, porque essas casas que são localizadas nas regiões de sofrimento funcionam como uma espécie de um cordeiro entre lobos, e as sombras não desejam a presença da luz, né? Então ele ficou muito impressionado com tudo aquilo. E no final da visita, desse primeiro dia de visita, ele teve com o irmão Heráclio, foi apresentado a um trabalhador da casa chamado irmão Gotuso, que é um trabalhador, fora médico na Terra, também como André Luiz, e André Luiz ficou muito interessado em conversar com ele para saber como é que funcionavam os trabalhos atinentes à área de saúde naquela casa. Então, feito esse rápido sumário, vamos começar então a estudar o capítulo 5, que é um pouco extenso e repleto de informações, como toda a obra. Então, diz André Luiz assim: apresentado ao irmão Gotuso por Heráclio, né, portanto, espontânea satisfação felicitou meu espírito. Imediatamente reconheci os vigorosos laços de simpatia entre ele e André Luiz, né? Nele, em Gotuso, as afinidades com esse vício na esfera da carnal, era ainda sobremaneira forte, ou seja, ainda Gotuso era uma criatura muito ligada às coisas da terra, à materialidade, o pressupõe-se, por essa primeira frase, que não se tratava de um irmão ainda com estágio evoluído, bastante evoluído, não, era uma criatura ainda muito ligada à materialidade. Mas a conversação, segundo ele, gestos e pareceres de Gotuso, no desenrolar da conversa, denunciava-lhe a condição. Que condição? De um espírito ainda muito ligado à terra, às coisas da terra, etc. Impregnado de intensas lembranças da vida física, ou seja, muito ainda apegado às coisas da terra, a que se sentia imantado à terra, por incoercível atração. Não subira, por enquanto, nos nossos círculos de trabalho mais elevado, contando apenas alguns poucos anos de consciência desperta após acordar na existência real.
Ora, quantas informações tem contida nessa pequena frase? Você está dizendo que ele não subir ainda aos círculos de trabalho elevados? Certamente é porque ainda não conquistara elevação espiritual. Ele ainda está no nível de trabalhar naquelas esferas. Ele não conquistou ainda, porque ser ainda um espírito muito materializado ainda, muito ligado às coisas da terra, não é? E disse mais ele, que apenas há poucos anos, tem a consciência desperta, ou seja, passou ele, após acordar da existência real, significa que ele passou muito tempo em fase de perturbação profunda e só despertou recentemente para as questões da espiritualidade, depois do período grande de perturbação, certamente. Esse é um sumário, logo de pronto, do perfil de Irmão Gotuso, que ele passou por uma fase muito difícil depois da desencarnação. E ele vai explicar por quê. Né? De início, disse André Luiz, ofereceu-me elementos para sumariar-lhe a posição, ou seja, ele ofereceu o próprio Gotuso para fazer um pequeno resumo, um sumário da sua posição. Por que ele está ainda nessa condição, ainda muito ligado à Terra, e não ter tido ainda a possibilidade de subir às esferas mais elevadas? Ele vai explicar o caso. Eu acho maravilhosa a forma, a didática utilizada por André Luiz, e nós já sabemos que se trata da didática estabelecida por benfeitores na esfera maior. André Luiz, apesar de valoroso demais, ele é apenas um interlocutor desse processo todo. Veja que ele conta a história de Gotuso, um trabalhador no campo do bem, mas mostra que ele tem suas grandes falhas, que ele fora criado simples e ignorante. Como diz a questão 115 do Livro dos Espíritos, ele está dizendo, olha, esse trabalhador está aqui agora, trabalhando com médico, que bom, mas ele passou por situações muito dramáticas, foram réprobo, etc. Aliás, o próprio André Luiz narra a sua própria desdita no livro Nosso Lar, um livro autobiográfico, onde ele narra seus 8 anos de umbral, porque passou pelo umbral, e mostra agora hoje um trabalhador em franco processo de elevação espiritual, logrando à Terra grandes e magníficos conhecimentos, a serviço do Pai, a serviço de Deus. Muito bem. Então, quando ele dizendo, desencarnara antes de mim, está dizendo que Gotuso desencarnou antes dele, André Luiz. Isso significa que ele desencarnou antes dele, que é um espírito mais elevado. Não, não é. E lembrando bem que André Luiz fala, lá no livro Nosso Lar, que ele só teve permissão para visitar sua família 10 anos depois de desencarnado, ou seja, passou ele 8 anos no umbral, tratou-se, renovou-se, depois de 10 anos, teve possibilidade de voltar à família. Ou seja, se ele passou esse tempo todo lá e depois desenvolveu tarefas, que inclusive escreveu 3 obras, Nosso Lar, Missionário da Luz, Mensageiro e Missionário da Luz, certamente André Luiz deve ter, nessa época que escreveu essa obra, pelo menos 15 anos já de desencarnado. Ele está dizendo que Gotuso desencarnou antes dele, portanto, mais tempo do que André Luiz. Então, desencarnou antes de mim. Peregrinaram muito tempo, esse muito tempo, ninguém sabe exatamente quantificar quanto, através de sendas purgatoriais. Ele passou ele um bom tempo na região de sofrimento e dor. Embora houvesse demorado vários anos de subconsciência, de revolta, de desequilíbrio, etc., entre sombras e luzes, apresentava-se em dia com todos os conhecimentos de medicina propriamente humanos. O que é que ele quer dizer com isso, meus irmãos queridos? Está dizendo ele que Gotuso encarnou antes dele, mas passou um período de desequilíbrio muito grande. André Luiz passou 8 anos também nessa fase de inconsciência. E só fora André Luiz resgatado através da intercessão de sua mãezinha pelo ministro Clarencio, não obstante a intercessão de sua mãezinha ser incessante, mas depois que passou essa fase de semi-consciência, enquanto estava revoltado, não teve condições de ser resgatado. Por quê? Porque o tempo todo os emissários de Deus enviaram para socorrê-lo, não guardava sintonia com o próprio. Só quando cansou de sofrer e rogou a Deus em prece, banhado de lágrimas, criou a sintonia para ser assistido e resgatado pelo irmão Clarencio. Então, está dizendo aqui que Gotuso passou também um período muito, provavelmente, bem maior que ele, que o dele, esse período de semiconsciência. Ele está dizendo que, depois de resgatado, de vários anos, hoje apresentava os conhecimentos da medicina propriamente humana, ou seja, já deu um salto e hoje já consegue desenvolver o seu trabalho naquela casa de amor, junto aos doentes, etc, etc, etc. Muito bem. É isso que quer dizer. Apresentava-se em dia, tá, falou aqui, né? Diz mais ele, sempre supus, isso já é o próprio Gotuso falando, que após a morte do corpo, nada mais teria a fazer, diz Gotuso, além de cantar,
beatificamente, no céu o ranger de dentes no inferno. Mas a situação é extremamente diversa. Ou seja, é aquele velho conceito de céu e inferno das regiões tradicionais. E como, na verdade, esse conceito tradicional é profundamente prejudicial ao espírito que desencarna. Porque, na verdade, vai pronto ou para o céu diretamente, e esse céu não está lá esperando ele, ou para o inferno. Tem essas duas visões bem polarizadas, que nós já discutimos aqui na nosso estudo passado, que são duas visões diametralmente opostas e, digamos assim, que não ajuda ninguém, porque mostra-nos um céu como sendo o local dos eleitos, como sendo o local que aqueles que chegam lá têm uma visão egoísta, porque ignora o sofrimento dos seus pais, mães, filhos, que ficaram na Terra, ou estão em regiões purgatoriais. Ou seja, é um egoísta. E outra coisa, é uma região, em princípio, a visão que se tem dos céus, é uma região de absoluta ociosidade, em descompasso absoluto com a inteligência de Deus, do Pai, que não cria espíritos sublimes para não fazer nada, não tem nenhuma logicidade isso, né? Por outro lado, a ideia de inferno como sendo local de suplício eterno também nega profundamente a ideia de um Deus misericordioso e bom, que condena seus filhos ao fogo eterno do inferno. Então, ele tinha esta compreensão, porque Gotuso dizendo isso, né? Então, ele disse, quando desencarnou, tinha essa visão. Isso atrapalha muito, e nós vamos ver o relato de Gotuso, como isso dificultou o seu processo de despertar no mundo espiritual. E aí eu aconselharia, quem tiver interesse em dar uma olhada no capítulo 22 do Mensageiros, do livro Mensageiros, que fala dos que dormem. André Luiz, quando esteve em visita a um posto de socorro chamado Campos da Paz, que fica também nessa região chamada Moradia, região lindeira, umbral pesado, encontra o cenário dantesco. Ao visitar com o diretor da casa uma das regiões, encontrou um galpão gigante, como se fosse enfermarias, cerca de 3 quilômetros de enfermarias, onde tinha cerca de 1.000 espíritos que dormiam, uma situação dramática, alguns de olhos abertos, como se fossem pesadelos terríveis. Muitas dessas criaturas eram as que não acreditavam na sobrevivência da alma e cometeram graves desatinos, e imaginavam outros que algumas religiões assim falam. Algumas religiões falam que não, a gente desencarna, mas quando Jesus voltar, nós voltaremos, olha que coisa impressionante, voltaremos à carne de novo, ou seja, como se isso fosse possível, porque depois que desintegra o corpo de carne, não tem como reintegrar. A ciência prova que não. Mas eles acreditam nisso. Então, eles desencarnam e ficam dormindo até se despertar. Olha que coisa terrível. Atrapalhando sobremaneira o processo de despertar no mundo espiritual e o processo de evolução, que somos filhos de Deus e somos espíritos eternos. Mas essas visões equivocadas de céu e eterno e inferno dessa forma atrapalha muito o espírito que desencarna acreditando nisso. É que não vou encontrar do lado de lá céu nenhum. E também não vou encontrar inferno. São fases do espírito que vão se renovando. Porque Deus é Pai misericordioso e bom. E vai sempre cuidando de seus filhos, mas no mérito, pela meritocracia, vão atingindo os processos evolutivos. Então, quem quiser dar uma olhadinha no capítulo 22 de Mensageiro, vale muito a pena, que infelizmente o tempo não dá para a gente historiar melhor. Bom, fez significativo parênteses, Gotuso, ele dizia, refiro-me à história do céu e inferno, a velha definição teológica das igrejas tradicionais, né? Porque nunca, diz Gotuso, pude aceitar a tese negativista em caráter absoluto. Ou seja, ele era católico, ele vai explicar aqui, tinha essa compreensão, mas ele achava que não fazia muito sentido, disse ele, explicando, né? Disse ele, impossível que a vida estivesse circunscrita no palco da carne, diz ele, onde o homem desempenha os mais extravagantes papéis, vícios de várias naturezas, comete coisas terríveis, crimes, etc., desatinos, disse ele, nas múltiplas atividades cênicas, desde a infância à velhice, todos nós cometemos. E aí, por que ele disse que não era lógico? Né? Ele disse, não é razoável. Disse, olha, algo deveria existir, diz Gotuso. Sempre acreditei, além do necrotério do túmulo, que existia algo. Por que isso faz sentido, gente? Eu devo ter aqui lógica. Por uma questão muito simples. Porque se, na verdade, as criaturas
se existisse uma vida só, e ele vai explicar aqui, que é o que diz a doutrina católica, por exemplo, você nasce, a alma é criada na hora que você encarna e morre. Deus seria muito injusto, porque dá uns um segundo de vida, um dia, um mês, um ano, 10 anos, e outros 80, 100 anos, 110 anos. Mas qual é a lógica disso? Né? Por que tratar diferente os seus filhos, que são filhos amados? Ou mais, uns têm pais maravilhosos, que educam, são carinhosos, e outros, não, ao contrário, tem pais que maltratam, violenta, faz e acontece. Uns nascem são, uns nascem absolutamente são, física e espiritualmente, mas outros nascem cego, surdo, mudo, outros passam a vida inteira em cima de uma cama, sem poder nada, vegetando. Como entender se Deus é justo tratando tão diferentemente os seus filhos? Então, olha, não é possível, não é razoável entender assim, porque Deus seria um pai discriminador, dá um indiferente dos outros. E mais, qual é a questão lógica? Se alguém nasce com patologias graves, cego, surdo, mudo, e outros nascem sãos, não diz o Evangelho que há de duas naturezas as nossas dores e sofrimentos. As que trazemos da vida atual, e ela só pode ser lógica se contrair da vida atual. Por exemplo, se eu sou cheio de vícios, se eu cometo graves loucuras, eu vou adoecer em função dos meus vícios, droga, álcool, enfim, outro gênero. Mas eu contraí nesta vida. Mas como explicar a ideia de que alguém já nasce surdo, cego, mudo, aleijado, paralítico? Não é lógico, porque o pai seria discricionário, discriminar um em relação ao outro. Então, por isso que ele disse, não é razoável pensar assim. Ele era católico, tinha as compreensões, mas ele achava que uma coisa não estava certa. Né? Então, a gente sabe, pela doutrina espírita, que se a gente já nasce com esses problemas, são problemas de vida pretérita, do passado, porque ele foi contraído nessa. A doença que pode ser acometida durante a vida, tudo bem, pode ser em função dessa. Mas se eu já nasce com um problema, não pode ser dessa. Né? Muito bem. Admitia, de Gotuso, porém, que a morte fosse maravilhoso passe de magia. Muitos acreditam nisso, né? Orientando as almas no caminho do paraíso, de paz imorredora, ou das regiões escuras de castigos eternos. Essa é a visão que nos traz as doutrinas tradicionais, meus amigos, com todo o respeito que merecem. Mas não faz sentido, né? Gotuso está dizendo isso aqui. Ele está explicando isso para entender como, na verdade, é danoso esse pensamento. Porque chega do lado de lá e encontra a situação diametralmente oposta. E isso traz sérios transtornos no processo de renovação, de transformação espiritual na cidade. Às vezes perde-se muito tempo nesse processo. Diz ele, nada disso, contudo, quando desencarnou. Encontrei lá, encontrei a vida em si mesmo, quando desencarnou, disse ele, com o mesmo sabor de beleza, identificação e mistério divino. Disse ele que lá a vida era do mesmo jeito, não muda nada. E nós sabemos que a única coisa que muda quando desencarnar, meus caros amigos, é uma só. Se eu aqui posso parecer ser bonzinho e não ser, se eu me parecer um cordeiro em pele, o lobo em pele de cordeiro, eu posso aqui fantasiar, achar que sou bonzinho, mas desencarnado não tem essa história. Lá você transparecerá quem você é. Se for bom, aparecerá a luz. Se for mal, infeliz, aparecer envolto em sombras, porque não dá para disfarçar no mundo espiritual. Nossa vida é um flash, e lá esses flashes aparecerão exatamente como eu sou, bom ou mal. Então, disse ele, transferimos-nos da residência na morte, disse ele, apenas muda de residência, de plano, né? Desse plano para o outro. Pura e simplesmente, diz Gotuso, e tanto trazemos para cá, para o mundo espiritual, indisposições e doenças, como as investigações e processos de curar. Eu acho isso interessante, isso para a gente entender, que algumas pessoas acham que estão doentes e vão morrer e vai acordar bom no outro lado espiritual. Não é verdade. Se você tem suas patologias, você vai continuar nas suas patologias lá. Vai se curar, vai se renovar, se transformar, se você se melhorar. O próprio André Luiz é um exemplo extraordinário disso. Lembra que quando André Luiz foi resgatado no umbral pelo ministro Clarence, foi levado ao nosso lar, estava ele cheio de drama, de problemas, graves problemas, por ter sido ele um suicídio indireto. Ele morreu de câncer e os problemas todos estavam lá. Uma situação deplorável, foi tratado no mundo espiritual, uma situação lastimável. O perispírito dele estava todo lesionado. E o que é o perispírito, se não, meus irmãos queridos? O corpo físico nada mais é que uma cópia do perispírito, não é?
Exatamente. Então, se seu corpo físico está lesionado, o perispírito também está. Então, ninguém passa para o mundo espiritual. Estava doente, lá vai se bom da hora. Não, não é assim. Você chega lá, vai se passar por seus problemas todos, se tratar, se renovar. Né? E aqueles que têm a ideia de que vai morrer, vai direto para o céu, aí vai chegar lá, não vai encontrar nada disso, vai chegar com as mesmas doenças. Então, só, trazemos para cá as indisposições e as doenças, como também as investigações do processo de curar. Ou seja, existe a medicina no mundo espiritual para tratar determinadas patologias. Dependendo do estado onde você se encontra, depois de encarnado, esse processo é mais atrasado ou mais elevado. A medicina que é praticada, por exemplo, em Campo da Paz, é distinta da que é praticada no nosso lar. Nós vamos ver isso aqui. Por quê? Campo da Paz está na região 2, daquelas duas faixas da terra, chamada de moradia, onde fica uma infinidade de colônias próximas à região umbralina, para tratar aquela multidão de seres infelizes, né? E nosso lar fica na saída do umbral, no final da terceira faixa. Então, são mundos diferentes, com atmosferas diferentes, né? Muito bem. Aí a explicação dele. Os enfermos e os médicos são aqui, ou seja, no mundo espiritual, em maior número. E por que maior número? Por uma questão muito singela. Porque no mundo espiritual a quantidade de indivíduos é muito maior do que na carne. Nos diz a doutrina espírita que a proporção é mais ou menos de 6 para 1. Ou seja, se lá tem muito mais desencarnados do que nós aqui, certamente tem muito mais doentes, é óbvio. Né? Portanto, os médicos também lá são em mais número, porque Deus assiste os filhos, assiste o homem pelo homem. Vai ter a quantidade de médicos proporcional ao número de criaturas doentes para ser tratado, porque Deus não deixa de assistir ninguém. Isso é muito importante a gente entender, né? Para ter essa compreensão. E ainda mais, na faixa onde está situada a Casa Fabiana de Cristo, Casa Transformação Fabiana de Cristo, mais ainda, porque na região umbralina, na região trevais, não tem ninguém sadio, meus irmãos queridos. Ninguém sadio. Se a Terra ainda tem aqui os que estão praticando, nós é um planeta de expiações e provas, ou seja, os que estão no campo da prova ainda são criaturas que têm um certo nível de bondade, vêm aprender. Mas os das expiações cometeram graves erros, graves crimes. Naquelas regiões onde está localizada a Casa Fabiana de Cristo, só tem réprobos, doentes, cometeram graves erros. Então, há necessidade de ter, efetivamente, um corpo de médicos espirituais para tratá-los. Né? Quando usando Gotuso, o corpo astral é a organização viva, o perispírito, ele está falando. Tão viva quanto o aparelho fisiológico de carne, que é o templo temporário, a morada temporária do espírito, né? Em que vivíamos no plano carnal. Está dizendo o seguinte, olha, lá o corpo espiritual, o perispírito, é a mesma coisa. O perispírito nada mais é e traz, é a morada do espírito, nós sabemos disso. O perispírito é a vestimenta do espírito. E o corpo de carne, nosso corpo fisiológico, é a vestimenta do perispírito, que é tal qual é um ou outro. Ou seja, por isso que André Luiz disse que normalmente as doenças do corpo são a reverberação da doença da alma. Quando a medicina tinha essa compreensão, vai tratar a alma, porque tratando a alma, ou o perispírito, vai tratar o corpo de carne. Então, é muito interessante entender isso, né? Muito bem. Então, ele diz, olha, aparelho fisiológico, muito bem. O perispírito, exatamente. Isso é outra coisa, o perispírito nada mais é do que a soma de todas as reencarnações que nós vivemos. Tudo está ali. Se cometemos graves erros, etc., cometemos graves desatinos, está tudo registrado no nosso perispírito. Tudo, nada deixa de estar. Né? E o corpo de carne, nós sabemos, tem prazo de validade, né? Serve só e unicamente para ser a morada temporária do espírito. Passado o prazo, o espírito continua sua jornada com seu perispírito, né? E o espírito aqui vai para debaixo da terra, nós sabemos disso. Assim, por que perceber, diz André Luiz, talvez os meus olhos, a silenciosa notícia de que em ciclos mais altos haveria novidades referentes ao assunto? Que assunto? A própria organização do perispírito, é isso que ele está falando. Acrescentou, pelo menos em nosso plano, a situação é análoga. O que é que ele quer dizer com isso? Que é notícia de outros planos? Porque ele, Gotuso, nunca adentrou, nunca passou da faixa das regiões umbralinas. Ele não tem os conhecimentos ainda de que tem André Luiz, que habita uma faixa muito mais elevada. Ele está dizendo isso. Porque nós sabemos que quanto mais os mundos evoluem, quanto o espírito mais evoluído, mais o espírito, ou perispírito, é diáfano, é mais delgado, mais estreito. Chega o ponto das entidades que não precisam mais encarnar, que nem tem perispírito, de tão diáfano, de tão delgado que o é.
E naquela região de dor e sofrimento, pela própria, os perispíritos são, quanto mais rude o espírito, mais infeliz, mais é grosseiro o perispírito, mais é robusto, grande. Alguns se arrastam, né? Se arrastam. Nós sabemos que para volitar, quanto mais diáfano, mais fácil, mais leve. Os espíritos mais atrasados, alguns não têm capacidade nenhuma de volitar, por exemplo. Bom, ensinava-nos na crosta, isso é o relato de Gotuso, o ensinamento da crosta dizendo que o homem é simples gênero da ordem dos primatas, os macacóides, etc., com estrutura anatômica dos mamíferos superiores, postura vertical, considerada de crânio, e a linguagem articulada. Essa é a visão da unicidade das existências, ou seja, a ciência da época, e ainda hoje, ainda temos essa ideia, que só conhece a ideia da materialidade, conhece quase nada a respeito do espírito, e muito menos do perispírito. Ou seja, está dizendo isso. Na Terra, a compreensão que é de materializada, de encontrar os resquícios do passado, mas do corpo, nada do espírito, está dizendo isso, né? Estou dizendo. Refere os catedráticos e os estudiosos aos homens fósseis e pré-históricos, que encontram nos achados pré-históricos fósseis, né? Os arqueólogos vão lá e encontram, né? Ou seja, está falando do físico ainda, né? Coluna afirmativa dogmática da ciência oficial, disse ele. Como se fosse cartaz em teto de bonde. Ou seja, não evolui, não busca avançar além disso. Ou seja, é uma visão materialista de pesquisar e estudar apenas o corpo, disse ele, né? E é fato. Agora, quando eu botei aqui comunicações, a visão materialista de comunicações, porque não é de hoje que as comunicações espirituais acontecem, gente. Desde que o mundo é mundo, que existem comunicações espirituais. Mas o processo de despertar da ciência é um processo lento. Hoje já tem muita mais parte da ciência estudando esse assunto. Mas, na época que esse livro foi escrito, ainda era muito atrasado essas compreensões. E ainda hoje ainda o é. Deveria ser muito mais evoluído. Porque desde que o mundo é mundo, as comunicações acontecem. Aí vai explicar. Escuta, as religiões, disse ele, as explicações trazidas pela religião tradicional, por sua vez, de que o ser humano é alma criada por Deus no instante da concepção materna e que com a morte regressa ao seio para definitivo julgamento, em toda a eternidade, na hipótese de o paciente não ser obrigado a determinadas demora nas regiões purgatoriais. Ou seja, ele está dizendo, olha, esta visão, meu Deus, como é antiga e como atrapalha sobremaneira, vai contar por que atrapalha. Ou seja, a visão que tem a doutrina católica, por exemplo, com todo respeito, volto a dizer, é de que o espírito é criado no momento da concepção do corpo físico. E quando desencarna o corpo físico, né, ele volta ao mundo espiritual, para um definitivo julgamento, ou seja, ele não reencarna mais. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno eternamente, ou aqueles que ainda têm uma possibilidade, foi dada uma oportunidade de ir no purgatório purgar, mas se não renovar, não se melhorar, vai para o inferno eternamente. Essa é a ideia. Infelizmente, essa é a ideia que ainda prepondera até hoje, de algumas religiões tradicionais, né? Se ele, de fato, suponho, quando ele diz supõe, porque não conhece ainda, é Gotuso narrando, suponho que deve existir lugares mais deliciosos que o Éden. O que é o Éden? É o paraíso onde morava Adão e Eva, do Éden, imaginado pelos sacerdotes humanos, imaginado, né? Deve existir algo muito mais sublime, muito mais elevado, muito mais extraordinário que, e a doutrina espírita informa isso, efetivamente. Os mundos felizes, nós estamos muito distantes de compreender como serão. Muito mais feliz do que a ideia apregoada pela religião tradicional do céu. Não, são mundos sublimes, mundos extraordinários, que só traz apagadas notícias à doutrina espírita. Porque não temos ainda a capacidade de compreender com profundidade isso. Nós temos grande dificuldade de entender, por exemplo, até a terceira camada da Terra. Quase não tem notícia da quarta por frente até a sexta. Imagine os mundos felizes, né? Mas há notícias de mundos que não há reencarnação, onde o espírito não tem mais nem perispírito, né? Que as coisas são extraordinárias. Quem tiver uma curiosidade sobre esse assunto, leia o livro de Chico, através de Emmanuel. Libertação, não, meu Deus. Daqui a pouco eu me lembro. Agora me faltou o nome. Libertação, daqui a pouco eu me lembro. Não é Libertação, não. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Que conta um pouco de onde vivia como é que é o nome, meu Deus? Agora me faltou o nome certo, o nome da obra. Está querendo lembrar. Libertação, não é Libertação. Mas daqui a pouco eu lembro o nome. Muito bem.
Ele fala de Mundo Mais Feliz, onde havia um personagem interessante chamado Alcione. É uma das reencarnações de reencarnações de Emmanuel. E agora esqueci o nome da obra. Daqui a pouco eu me lembro e vou dizer. Né? Muito bem. Aí disse ele, olha, e com os meus olhos, ele está falando do céu, desse Éden, que deve existir algo mais que ele acha. Gotuso, porque Gotuso não conhece ainda, né? Mas disse ele, com meus olhos tenho visto flagelações e sofrimentos, naquelas regiões umbralinas de sofrimento e de dor, que ultrapassam todas as imagens infernais ideadas pelos inquisitores. Veja o que ele está dizendo, olha, a religião nos traz essa história de céu e inferno, mas certamente deve existir algo muito mais sublime do que o Jardim do Éden. Mas também os infernos que são trazidos pelas doutrinas e pelas informações, havia coisa muito mais grave do que isso. E a doutrina espírita fala isso. Lembro que no livro Voltei, e no próprio livro, Ação e Reação, fala de questões dantescas, mas ele diz que não tem permissão de ir além daquelas informações, né? Porque o objetivo da doutrina espírita não é assustar ninguém, ao contrário, é tocar o humano, é despertar o humano, essa é a ideia. Mas que existe, ele está dizendo aqui, olha, eu já presenciei coisas terríveis, disse ele. Eu não conheço as regiões mais elevadas, deve existir coisas mais belas. Muito bem. Entretanto, disse ele, é lamentável reconhecê-lo, isso é narrativa de Gotuso, que nem a ciência, que tem uma visão materialista, disse ele, nem as religiões as tradicionais nos preparam convenientemente para enfrentar os problemas do homem desencarnado. É isso que eu estou dizendo. Ele está nos dizendo que esta forma de ver céu e inferno traz gravíssimos prejuízos ao espírito quando desencarnam e encontram a situação diametralmente oposta. São os preconceitos. Preconceito significa conceitos que se tem. São os preconceitos que são ideias formadas dos teólogos, né? Muito bem. E ele está trazendo a informação do lado de lá, né? Que não bate com essa informação. Aí vai começar então a explicar por que foi terrível para ele essa visão que se tinha. Diz ele, fizera-se entre nós, sim, André explicando e tal. Aí ele começou a explicar que no gabinete lá de Gotuso, onde estavam conversando os dois, ele era médico, né? Viu cuidar de Gotuso com a especialização da área de medicina dele, né? Mapas variados de corpo humano, nas paredes, adornos, como fossem enfeites, ele explicando, naquele local. E tinha pequena escultura de órgãos diversos, órgãos humanos, né? Disse ele. O que mais chamou a atenção da André Luiz foi a imagem do sistema nervoso, que ele achou extraordinária, né? Algo iluminada, na posição vertical, na altura de um corpo humano, de um homem, né? Se destacavam com perfeição as imagens do cérebro, cerebelo, medula espinhal, nervos de tronco, mediano e tal. Era como se fosse uma obra-prima. André Luiz ficou impressionado. Só que aí André Luiz não diz isso, mas é fato que ele está dizendo. Aquilo reportava-se ao perispírito, e não corpo de carne. Que lembramos que o perispírito nada mais é do que a cópia, ou melhor, o corpo de carne nada mais é do que a cópia do perispírito. Se no mundo espiritual não tem corpo de carne, tem perispírito. Então, aquilo, se ele era um médico do espírito, tratava com espíritos sofredores, precisaria ter esses conhecimentos, essas informações. Bom, aí só, olha, você tem razão, disse André Luiz, meu caro Gotuso. Se os homens encarnados, nós, compreendessem a importância do estudo alusivo ao corpo perispiritual, ou seja, o perispírito, que volto a dizer, nada mais é o perispírito que o resultado de todas as encarnações passando até então. Nós trazemos no nosso perispírito as luzes ou as sombras de nosso passado. Nós somos a somatória de tudo que já fomos nas reencarnações passadas. É olhar pelo retrovisor, nós somos isso. Por que nós temos doenças graves, muitos de nós? São heranças, são fruto dos nossos procederes equivocados em reencarnações passadas. É o resultado, é a somatória dessas questões que Deus, como é Pai misericordioso e bom, nos está dando possibilidade de purgar isso, né? de passar por essas experiências e aprender. Bom, ele está dizendo que o homem encarnado tem quase nenhum conhecimento a respeito do espírito, do corpo, do perispírito, né? Disse ele. Olha, infelizmente, a ignorância dos que estão na carne, que se segue até aqui, até desencarnar, é simples e deplorável. Ou seja,
essa falta de conhecimento do espírito é muito ruim, porque tem essas visões equivocadas de céu e inferno. Não entende que nós somos seres interdimensionais, somos seres eternos, e que as nossas heranças, nossos problemas, nossas dores e sofrimentos são fruto do que plantamos no passado, é a colheita disso, né? Está explicando isso. Diz ele, a personalidade humana, nós, espíritos, entre as criaturas terrestres, o espírito extraterrestre, é mais desconhecido que o Oceano Pacífico. Ou seja, o homem da Terra encarnado tem mais conhecimento sobre o Oceano Pacífico do que sobre o espírito. O perispírito, o próprio espírito, é um desconhecido, um ilustre desconhecido. Nós não temos a compreensão de somos essa completude, essa soma do passado. Que se entendêssemos de compreender, por exemplo, o universo das doenças graves, mentais, as loucuras, etc., proveniente desse passado, né? Mas, segundo ele, esse desconhecimento cria-se, infelizmente, essas ideias fantasiosas de céu e inferno, que não existe, né? Aí ele vai começar a contar por que foi terrível essa explicação para ele. Se eu, por mim, diz Gotuso, católico militante, que fui, sempre guardei o sossego beatífico, aguardei o sossego beatífico depois da morte, de ir para o céu. Essa é a ideia que ele tinha. Vim, disse ele, com os sacramentos e passaporte da política religiosa, passando pelas solenes exéquias. Quer dizer que quando for desencarnar, passou por todos aqueles sacramentos, aquele processo do encaminhamento, primeiro do padre, o vinho confissão, parará, toda aquela parte, aquelas solenidades religiosas, encaminhamento do corpo. As exéquias que ele fala são as solenidades. Passou por toda aquela ritualística, aquele chororô todo, aquela história. E eu entendo, e é perfeitamente compreensível que a ideia da finitude, a ideia da unicidade das existências é dramática. Porque dá a ideia que você nunca mais vê aquela criatura, nunca mais vai ver. Não? Por isso, quando você vai a um sepultamento ou um processo de desencarne, quando você presencia de um espírita, de um budista ou de um católico, por exemplo, todo respeito, vou dizer, é diferente. Porque os que têm a compreensão de que da multiplicidade das existências, não é um adeus, é um até logo. Você tem a compreensão que vocês vão se ver finalmente, isso traz uma consolação muito grande, né? Mas essa visão, disse ele, com todos os passaportes, como fosse um encaminhamento, com a documentação direto para o céu, está dizendo assim, olha, creio, todavia, disse ele, Gotuso, que o serviço diplomático, é uma gozação dele, né? O serviço diplomático, ou seja, o que é o para diplomacia? Daí, quando você vai de um país para outro, apresentar papelada, não é? Toda aquela papelada que nós temos, passaporte, etc., ver se está tudo legal, se não está legal, para encaminhar a outro país. Olha, que toda vez que o serviço diplomático da minha igreja, dele, né, não está bem atendido no céu. Ou seja, não lá os encaminhamentos não foram bem feitos, porque quando eu cheguei lá com o encaminhamento da minha igreja, eu não fui recebido como estabeleceram. Veja como isso traz um profundo desassossego ao espírito. Veja que coisa interessante. Ele conta aqui em tom de brincadeira, mas quer dizer, ó, não trouxe bastante documentação lá do serviço diplomata da minha igreja da terra que me garantisse paz na transferência. Não, porque, na verdade, gente, nós sabemos que a lei de ação e reação, nós colhemos o que plantamos. Não é porque a igreja disse aqui que você vai para o céu, se você vai para o céu, não. Se você tiver mérito, você vai para o lugar compatível ao estado que você está por sintonia, né? Se você não tiver, vai direto a regiões purgatoriais, mas não eternos, para se renovar, para purgar os sentimentos infelizes que tem, mas depois vai ascender, porque somos filhos de Deus e todos temos direito de ser felizes, né? Mas é conquistada essa felicidade através da meritocracia. Em vão, disse ele, quando desencarnou, teve esse preparativo, foi encaminhado tudo, chegou lá e encontrou coisa diferente. Em vão reclamei direitos que disseram que eu tinha, né? Que ninguém conhecia lá quando eu cheguei. Não. Ou seja, a diplomacia não funcionou, porque lá, com todo o encaminhamento feito da diplomacia da minha igreja, lá ninguém me conheceu. Ninguém conhecia. E supliquei bênçãos indébitas. Ou seja, foi lá, quando chegou lá reclamando, mas cadê o céu que me falaram? Cadê os direitos aqui que disseram que eu tinha? Que minha igreja que eu tinha? E as bênçãos que eu teria? Ele, quando chegou lá, caiu a ficha, que não tinha esses direitos como ele achava que tinha. Né? E as bênçãos que disseram que ele teria. Eu vou ter que a observação Padre Domênico, para vocês lembrarem esse nome, que nos capítulos 22 nós vamos trabalhar. E ele já está preparando com essa narrativa dele, lá na frente vai contar o caso do Padre Domênico, que era um padre que se achava mais aqui para o céu. E com ele, chega lá, encontrou um cenário completamente diferente, pirou.
entrou em parafuso, como, na verdade, aconteceu aqui com Gotuso. Para ele foi pior ainda. Né? Vamos lá. Quando a narrativa de Gotuso, você entende o que eu estou falando. Em face do desconhecimento aqui, da espiritualidade predominante a meu respeito, regressei ao velho templo, onde ninguém me identificou. Ou seja, foram ele encaminhado por todos os encaminhamentos bonitinhos em que o céu estava esperando ele. Chegou lá, não encontrou nada disso. Não encontrou os anjos que disseram que ia esperar, a audiência com Jesus, como foi prometido, ele vai explicar isso aqui abaixo. Nada disso. E então ele ficou tão revoltado, mas chegou lá e encontrou algo diferente, completamente, um ambiente completamente diferente, porque ele não tinha mérito para ir além daquele lugar que ele foi, para regiões umbralinas, né? E regressou revoltado para a igreja dele, para tirar satisfação. Mas, escuta, vocês disseram uma coisa e me apresentaram outra. Ou ninguém me identificou. Ele que ficou mais ainda perturbado, primeiro foi recebido lá como eu achava que ia ser, no céu e tarará. E voltou para tirar satisfação, mas também ninguém identificou, porque ele está noutra dimensão, é espírito, né? Não ia encontrar aqui também essa acolhida, ninguém ia vê-lo, né? Então ele ficou ainda mais perturbado, porque ele foi encontrado, recebido como achava que deveria, e voltou para uma satisfação, não conseguiu também, ficou desorientado. A quem recorrer? Ficou numa situação difícil. Desesperado, disse ele, diante dessa afirmação, essa ideia equivocada de céu e inferno tradicional, então mergulhei por longos anos em dolorosa cegueira espiritual. Ou seja, não entendeu nada, porque ele encontrou um ambiente absolutamente diferente daquilo que fora dito por ele, para a igreja dele. Diferente demais. Isso causou para ele um desespero, porque ele foi certo que iria para o céu, ia ser muito bem recebido. Nada. Voltou para uma satisfação, ninguém o viu. Ele ficou perdido, revoltado, e etc. Então, ele ficou longos anos de perturbação nas regiões umbralinas, na cegueira espiritual, porque não tinha compreensão de como funcionava. Veja como é prejudicial essa compreensão equivocada. E, francamente, disse ele, às vezes me riu dessa situação passada, disse ele. Como fui ingênuo, da minha confiança ingênua que me reagiu no passado, fui ingênuo demais, disse ele. Com que cerrei, né? Quando ele estava desencarnando, essa confiança ingênua dele no céu, etc., com que cerrei os olhos no lar. Ele faleceu em casa, pela última vez. O padre Gustavo, ele dizia até o nome do padre, prometia-me, meus amigos, a convivência dos anjos. Veja bem. E asseverava o padre Gustavo de que eu seria levado em triunfo, com pompas e circunstâncias, aos pés do Senhor, de Jesus. Simplesmente. Disseram que eu ia para o céu, ia ser recebido pela comitiva de anjo, o padre disse ele. Ia ser levado em triunfo com uma audiência com Jesus, simplesmente, o Senhor. Né? E isso apenas, por que isso? Porque apenas eu doei 5 contos de réis à minha antiga paróquia. Ou seja, ele está dizendo que não tinha mérito, não. Ele está dizendo que era coisa muito mais. Como ele doou 5 contos de réis, que era muito dinheiro à época para a igreja, aí o padre disse, meu filho, fique certo, que você vai para o céu, vai ser recebido por uma comitiva de anjos, vai ser levado em triunfo aos pés de Jesus. Fique tranquilo. Quando chegou lá, não encontrou nada disso. Por isso que ele está brincando que o serviço diplomático da igreja dele não funcionou, porque ele chegou lá, não tinha ninguém para receber ele. Não tinha os anjos, não tinha ninguém, e muito bem, mesmo de ser levado à presença de Jesus. Meus familiares, disse ele, continuou narrando, acompanhavam em pranto o nosso diálogo final. Que diálogo? Da família, se despedindo, moribundo, né? Onde o padre estava lá para fazer todo o encaminhamento, a escuta final, aquela história da confissão, muito bem. Acompanhava em pranto o nosso diálogo. Em minha palavra sufocada parecia em monossílabo, quase está com condições de falar, quando está na hora extrema, né? No entanto, era quase impossível de mim um comentário inteligente, que ele estava moribundo. Mas o padre Gustavo falava para nós, me fique tranquilo, explanando a felicidade que me caberia no reino de Deus. Fique tranquilo, meu amigo, você doa seus 5 contos de réis, você vai estar tranquilo no céu, pode ir absolutamente tranquilo, né? Você vai ser recebido pelos anjos, depois encaminhado a Jesus. Aí disse, médico que fui na curta jornada, ele desencarnou muito cedo, de 50 anos, mas de intensa observação como médico. A moléstia que não me enganou, ele sabia que era grave e que poderia levar à morte. Mas a inexperiência nos assuntos da alma, ou seja, essa falta de compreensão da transcendentalidade de alma eterna, de que, na verdade, não colhe o que planta, confundiram-me plenamente as promessas religiosas. Ele acreditou piamente que o pai Gustavo estava falando a verdade. Penetrando o portão do sepulcro, disse ele, e não me sentindo na corte dos santos como fora prometido, voltei
copiando as perigosas atitudes do sonâmbulo. Ou seja, o sonâmbulo não anda como se estivesse acordado, né? Voltou em espírito perturbado para interpelar o sacerdote, o padre Gustavo, né? Que me encomendaram o cadáver, as estações celestes, encomendou tudo direitinho nas exéquias, ou seja, nas solenidades. Incompreendido e cego, revoltado, porque não encontrou nada disso. Peregrinei por muito tempo, ele diz quanto, nas regiões umbralinas, de treva, de um sofrimento intenso pela revolta imensa. Você entendeu o que estava acontecendo? Entre a aflição e a demência. Enlouqueceu, ficou numa situação dramática. Lembremos que André Luiz também narra a fase pós-desencarne, ele passou 8 anos nessa perturbação dele também, né? Em aflição e demência, nas criações mentais enganadoras, que passaram a ver uma coisa, venderam a ele um produto que não foi verdade, que trouxeram muito físico. Aí eu fico imaginando, meus irmãos queridos, eu queria que vocês acompanhassem comigo. Veja, o Gotuso não era um mau homem, não. Era um homem de bem, em princípio, não tinha grandes méritos, mas não era uma pessoa de má. Agora, vocês imaginem o que era na época da Idade Média, onde as pessoas cometiam crimes terríveis. Era na época das cruzadas, a gente cometia crimes terríveis, matava, fazia, acontecia. No final da vida, a pessoa chamava o padre, o bispo, confessava todos os pecados, doava tudo que tinha a igreja, porque naquela época a igreja precisando de bens, de recursos materiais, porque gastou muito dinheiro com as cruzadas e queria criar igrejas suntuosas, né? Doava tudo para a igreja e chamava as indulgências e recebia, pasmem, um certificado, uma escritura do lugar no céu onde você iria. Você imagine só. Você imagina, se Gotuso não era um homem bom, em princípio, e passou essa angústia toda, imagina essas criaturas que cometeram crimes a vida inteira e foram vendidos um perdão que não podiam vender. Não podiam vender, porque a gente responde pelo que faz, a gente colhe o que planta. Imagina esse espírito que chega lá, numa situação mais dramática, um sofrimento pior ainda, talvez, em regiões trevosas, terríveis, levado em roldão, a revolta como seria maior, perturbação imensa. Imagine. Aí eu pergunto aqui, solução de parente, tudo é minha. E os espíritas? Nós, será que nós vamos para um lugar devido que nós achamos ser feliz? Não, meus amigos, nós não vamos mesmo. É preciso entender o seguinte, tem uma palestra maravilhosa do benfeitor chamado Telésforo, é no capítulo, é no livro Mensageiros, que vale muito a pena a gente ler. Ele diz o seguinte, olha, meus irmãos queridos, todas as religiões são caminhos para Deus, não existe religião melhor ou pior, todas são caminhos para Deus. O importante não são religiões, a religião não salva ninguém, como muita gente imagina. Eu conheço algumas religiões que dizem, você está salvo, está na igreja X, está pagando e está salvo. Não, isso é um lei de engano, isso é engodo. Estão vendendo coisas. O importante não é as religiões em si, não. O importante é o que a gente faz com os ensinos trazidos pelas religiões. Se você vive esses ensinamentos e transforma isso em uma prática de vida, pratica a caridade, o amor, a fraternidade, o bem, a benevolência, a indulgência, o perdão, não importa a religião. Muito mais importante do que a religião são os seus procederes. Você pode não ter religião nenhuma, mas tem gestos e vivências crísticas, isso é que interessa. Por isso, eu coloquei que os espíritos, se o tempo der, eu tenho uma mensagem psicografada lá no final, do espírito do doutor... tem uma mensagem psicografada lá no final, que ele nos traz esse retrato do doutor... Como é que é o nome dele? Ademar, não, doutor... Estou esquecido. E ele, essa mensagem é interessante, porque esse benfeitor, ele fora contemporâneo de Eurípides Bassanufo, lá em Minas Gerais, doutor Ademar, não é Ademar, agora faltou o nome, não é? Esqueci o nome agora. E ele traz uma psicografia muito bacana, mostrando a situação dos espíritas. Tem muitos espíritas encarnando muito mal, porque acreditam que não faz ser espírito, vão para o nosso lado direto. Não é assim que funciona. Do mesmo jeito, a gente precisa também compreender. Sim, tem nessa obra maravilhosa, que eu vou aqui mostrar para vocês, já mostrei outras vezes, Tormento da Obsessão, que é psicografada por nosso Divaldo, através do benfeitor Manuel Flamengo de Miranda. Então, um diálogo maravilhoso dele com Eurípides Bassanufo, lá nessa instituição Sanatório Esperança, criada por Eurípides Bassanufo no mundo espiritual,
que acolhe espíritos espíritas, na sua grande maioria das vezes, que faliram redondamente em suas missões, contraíram dívidas terrivelmente pesadas, e são resgatados, grande parte deles, na região das trevas, com muita dor e sofrimento, e são tratados lá. Ele conta as patologias. E ele diz, do mesmo jeito, que os espíritos, tem muito espírita desencarnando muito mal, porque acredita que o fato de ser espírita é reservado a alguma deferência no mundo espiritual, e não é. Ao contrário, nós temos muito mais responsabilidades, muito mais é cobrado a quem mais é dado. Essa é a grande questão. Então, se der tempo, eu vou ler essa mensagem que está no final, que é muito ilustrativa dessa informação que está posta aqui. Muito bem, continua. Continua Gotuso falando. Não, André Luiz observando. Certamente, amigo, não lhe faltaram os bons amigos. Ou seja, ele não ficou na região umbralina, na região de trabalho por muito tempo, por falta de amigos. Não, porque Deus assiste a todo mundo, a todos os seus filhos. É assistido, não falta assistência. Não, de fato, disse ele, não. Gastei muitos anos, disse Gotuso, para tornar ao equilíbrio indispensável, condição única de equilíbrio, para compreender o auxílio e recebê-lo. Ele está dizendo algo muito interessante. Que lembra que André Luiz passou 8 anos no umbral, e a mãezinha tentando assisti-lo, e tinha um ministro do nosso lar, ministro Clarence, tentando assisti-lo, mas ele não tinha sintonia. O desequilíbrio era tanto que não tinha condições de ser assistido. Do mesmo jeito, ele teve toda a assistência. Mas como não tinha equilíbrio, só depois de equilibrado é que conseguiu ser resgatado e ser assistido. Está dizendo a mesma coisa, né? Porque tudo é sintonia, meus irmãos queridos. Tudo é questão de sintonia, né? Então, André Luiz, agora você deve estar mais feliz. Ele disse, realmente, sem dúvida, agora sim, reajusto-me gradativamente, com a tranquilidade possível. Então, está dizendo que, mesmo assim, com todo esse tempo no mundo espiritual, com todo o sofrimento que passou, ele encontra muita dificuldade em mudar, porque mudar é muito difícil, meus irmãos. Por que ele não ascendeu ainda às esferas mais elevadas? Porque ele é muito ligado à Terra e não à materialidade. Porque mudar é muito difícil. Ele diz, olha, reajuste com a tranquilidade possível, porque ele tem grandes dificuldades dentro do seu coração para mudar. Aí ele vai explicar. A maior surpresa para mim, disse ele, presentemente, no mundo espiritual, onde está Gotuso dizendo, é a paisagem de serviço que a vida espiritual nos descortina, ou seja, a quantidade de trabalho é imensa, e algumas pessoas imaginam que desencarna, ninguém vai fazer nada, é para os céus, etc., ninguém faz nada. Não, a quantidade de trabalho é imensa. Aí, diz Gotuso, tenho profundíssima compaixão de todos os homens e mulheres encarnados, nós, né? Que desejam insistentemente a morte física e procuram-no de muitos modos diversos, utilizando recursos indiretos, olha que importância a informação, e imperceptíveis demais. Muitas pessoas, o desleixo, a falta de higiene, o excesso de bebida, o excesso de álcool, o excesso de cuidado com a saúde, não vai ao médico, tem doenças não se curam, isso é um aspecto de suicídio indireto. André Luiz, quando foi recebido em nosso lar, que foi chamado de suicídio indireto, eu não entendia, e foi mostrado exatamente isso. André Luiz foi um médico importante, mas tinha descuido na área da bebida, na área da comida, comia em excesso, no sexo em desequilíbrio, contraiu sífilis e teve o câncer em função disso. É um suicídio indireto. E ele traz uma informação interessante. Muito boa parte de nós chega no mundo espiritual como suicida indireto. Não é o suicídio que se joga debaixo de um trem, de um ônibus. Não, esse é o suicídio tradicional, digamos. Mas suicídio indireto, você não ter os cuidados devidos com o tempo de carga que lhe foi dado para você cumprir sua missão na reencarnação. Esse descumprimento, esse desrespeito a esse tempo de carga que Deus lhes dá, causa sérios danos. Está explicado aqui agora. Aguardo essas criaturas que não têm coragem de cometer o suicídio direto, mas cometem diretamente. Aguardam-nos atividades e problemas tão complexos de trabalho que a mais venturosa teria sido, diz ele, lhes teria sido a existência totalmente desprovida de encanto, sofrida, etc., nossas provações, né? Com pesadas disciplinas que ele inibisse as divagações, esses pensamentos. Às vezes, assim, as consequências para aqueles que não cuidam do corpo e têm suicídio indireto são dramáticas, terríveis. André Luiz que eu diga, né? Passou 8 anos no umbral, né? Recordando a posição laboriosa da dirigente da casa, e que é de irmã Zenobe, no capítulo anterior, viu isso. A multiplicidade que a irmã Zenobe tem de tarefas imensas, complexas, difíceis, sofríveis, em virtude dos ouvidos, considerei, André Luiz dizendo, o volume, diz André Luiz, de nossas tarefas assombraria qualquer homem. O volume de nossas tarefas no mundo espiritual assombraria qualquer homem comum encarnado, né?
e cumpre nos reconhecer que a necessidade de sacrifício no serviço dessa instituição, qual? É enorme. Qual? Casa Transitória Fabiana de Cristo. Quem trabalha lá é uma renúncia muito grande, porque as tarefas são terríveis. Veja a turma que trabalha lá na vigilância, falando no capítulo passado, com o ataque das criaturas das sombras, um sofrimento imenso. Veja a turma que trabalha, Gotuso vai mostrar aqui, inclusive, o seu trabalho, como é sofrível. A própria dirigente, a irmã Zenóbia, passa por momentos de muita tensão, muita dificuldade, que eu sei, a casa está localizada naquele ambiente de profundo sofrimento e dor, né? Ainda agora, esse André Luiz dizendo, que presenciou toda aquela história da tentativa de assalto da casa, etc. Ainda agora, espantou-me a cota de deveres atribuídos à diretora, a ela, a Zenóbia. Veja com o espírito mais elevado. E aí isso contraria fatalmente a ideia do céu, daquele céu onde todo mundo é ocioso, onde todo mundo ninguém faz nada, onde todo mundo é egoísta, não. Naquela casa de amor, um espírito do nível dela trabalha e muitas tarefas são gigantescas. Quanto mais evoluído, mais tem tarefa. Isso é uma questão e uma compreensão. Quanto mais nós temos para dar, mais contribuímos. É uma coisa óbvia. Quem mais tem para ensinar, ensina. Os ignorantes são assistidos pelos filhos de Deus mais sábios. Os mais sofredores pelos mais elevados. Essa é uma lógica que contraria a ideia do céu. Daquele céu tradicional, né? Inegável, disse ele, a irmã Zenóbia, disse Gotuso, nos oferece magnífica demonstração de renúncia do trabalho. Ela está ali, renuncia o seu tempo, a sua vida pessoal, para cuidar daquela quantidade gigantesca de filhos de Deus que estão em sofrimento. É tão grande o serviço de Gotuso, daquela casa de exílio, daquela casa, que a chefe revela de período em período, disse ela. Olha, neste ano quem dirige é ela, a irmã Zenóbia. No ano vindouro, a irmã Galba. Essa informação é interessante. No capítulo anterior, diz que essa casa foi criada pelo Frei Fabiano de Cristo, mas que temporariamente é modificado os dirigentes. Exatamente por isso. Por ser uma casa que está na região de profunda dor e sofrimento. Os trabalhos são altamente sacrificiais. Aí diz, olha, aí André ficou surpreso. Mas tem um ano de descanso? Tem sim. Bom, um ano de descanso entre aspas, que eles se repousam nas esferas mais elevadas, onde eles vão ter contato com experiências e estudos mais profundos, vocês vão se aprimorar no mundo espiritual. Não vão ficar lá sem fazer nada, não. Vão estudar, se aprimorar, para voltar, para trazer benefícios no ano vindouro que eles venham dirigir, e mais aprimorado, mais aperfeiçoado, ou seja, vão se reciclar, essa é a grande verdade, convite ao futuro. Essa é que é a grande ideia, a grande informação que nos traz. Quanto mais evoluído, mais o espírito trabalha. Ela tem apenas a folga de um ano do trabalho de direção da casa. E tira um ano ela, outro irmão, o Galbo, outro ano. Mas vai se reciclar para voltar retemperado o espírito fortalecido com o trabalho. Só, olha, Zenóbia e Galba, os dois irmãos que dirigem a casa, eles estão revezando há 20 anos que dirigem essa casa, eles dois, né? Administradores diversos, além de Galba e Zenóbia, que já passaram pela casa, que já passaram pela experiência, e ascenderam aos rumos outros, os planos mais elevados, voltam aqui na casa vez por outra para nos dar sagrados incentivos. Olha, eu passei por essa dificuldade, mas ascendi, fui em frente. Vem dar treinamento, vem dar palestra, nos incentivando a nos renovar e transformar espiritualmente. É importante a gente entender essas questões todas, né? Aí André Luiz, escuta, se irmã Zenóbia e o Galba passam as folgas deles nos mundos mais elevados, e você, Gotuso, onde é que passam os recreios? Porque, olha, os estatutos, André Luiz diz aqui, Gotuso fala que os estatutos da casa pressupõem as folgas, as férias, e lá no livro Nosso Lar também diz, a norma de Nosso Lar pressupõe o descanso, todo mundo se repousa. Né? Aí ele, quando perguntou onde é que ele passava os recreios, as folgas dele, a voz tocou-lhe de velada tristeza, mudou a entonação de voz de Gotuso, né? Para contar a sua dificuldade. Eu ainda não posso fruí-la nas esferas mais altas. Olha que coisa interessante essa informação. A perturbação de que fora posto, boa parte em função daquela ideia equivocada de céu e inferno, trouxe graves desequilíbrios, e mais outros que ele vai explicar, né? Não pode ainda ascender a esfera mais alta, disse ele. Desfruto minhas folgas nos campos da crosta, da terra, aqui junto a nós, onde tem o ar puro e a tonicidade dos pomares e jardins silvestres, nossas florestas, etc, etc, disse ele. O oxigênio de lá, da Terra, é mais leve do que o absorvido por nós, com razão, né? Porque nas regiões umbralinas, de pensamento infeliz, de desarmonioso, né? Desequilíbrio, empastada, segundo ele, impregnada desse sentimento infeliz daquelas regiões, a Terra não, porque a Terra nós temos, volto a dizer, é um planeta de expiações e provas.
Aqui nós temos as criaturas de expiações mais atrasadas, mas temos espíritos melhores, os que passam por aprendizados, que são as provações, não é? Então, aqui sim, mas lá na região onde ele está, quando ele mora, não. É só criatura infeliz que habita aqueles sítios, as trevas, os umbrais, etc. Então, lá, o ambiente é muito pior, aquelas nuvens de emanações mentais, por isso que aquele ambiente esfumacento. Então, nas férias folgas dele, ele vem passar na Terra, onde as águas, as árvores, as flores, a natureza, fruto da natureza terrestre, são livres das emanações empestadas que lá tem, de seres ignorantes e caprichosos, das regiões repletas de substâncias divinas aqui na Terra. Para quantos de nós, como ele, como Gotuso, que começa efetivamente a viver em espírito, seja, que despertando. Para esses que estão despertando, que não tem a possibilidade de ascender a mais elevados estágios evolutivos, vem para a Terra, que vem fortalecer-se aos seus espíritos, renovar os seus espíritos junto à natureza, etc, etc. Só as cidades são da Terra, são um processo de forja, de transformação dos espíritos, da manutenção coletiva. Mas os campos são extraordinários, disse ele, nos campos, né? Nos campos das nossas florestas, no campo. Os campos acolhedores é sempre a estação direta das bênçãos de Deus, garantindo as bases da manutenção coletiva. Está dizendo o seguinte, as cidades são importantes da Terra, mas os campos são muito mais, são estações diretas das bênçãos de Deus. Aí disse, é estranhável, portanto, que aí recolhamos grandes colheitas, não é estranhável, disse ele, Gotuso. Portanto, que lá na Terra, nos campos, aí se recolhem grandes colheitas de energia e de paz restauradoras. Aí André Luiz respondeu, eu já conhecia esses argumentos, disse André Luiz, pela experiência própria, disse ele, né? Por que experiência própria? Quem lembrar do livro Nosso Lar, eu botei aqui Mensageiros, mas foi Nosso Lar. Diz André Luiz que quando esteve lá em missão, Nosso Lar, na companhia de Aniceto, que era o instrutor, e de Vicente, na casa de Dona Isabel, que era um ponto de apoio do Nosso Lar, na cidade do Rio de Janeiro, eles passavam a noite no trabalho com encarnado, desencarnado de assistência e iam para o campo durante o dia refazer as suas energias, porque nos campos, as flores, as árvores, os campos, as energias, os rios, etc., era fonte de energias extraordinárias para refazer as energias para voltar ao trabalho da noite. Exatamente o que disse aqui o nosso irmão Gotuso. Então, eu conheço essa história, porque pela experiência que tinha, né? Muito bem. Prometeram, aí André Luiz escutou, André Luiz perguntou, André Luiz disse para Gotuso, eu lastimo, meu caro, que você ainda não tem podido visitar regiões mais elevadas, né? Disse ele. Você, se tivesse a possibilidade, descobriria continentes radiosos de surpresas, um lugar mais feliz, cheio de paz, de amor, de fraternidade, né? Revigorando com eficiência o estímulo e a esperança, ou seja, o despertar em cada um de nós, nesse contato com esses ambientes mais felizes, certamente desperta em nós esses sentimentos maiores, né? Sem dúvida nenhuma, né? Aí Gotuso prometeram para semelhante júbilo de poder visitar esses lugares em breve, segundo ele, né? Aí, aqui o ponto da história da felicidade ao conquista, que é fato. Gotuso ainda não foi porque não conquistou ainda essa possibilidade, porque não conseguiu progredir, né, ainda, né? Ele vai explicar ainda por que dessa história, porque ele não conseguiu ascender. Aí André Luiz perguntou, mas qual a razão desse adiamento? Você não teve essa possibilidade? Quando ele perguntou isso, ele notou que essa pergunta deixou ele, de alguma forma, acabrunhado, né? Poderia, por minha vez... Sim, André Luiz perguntou. Eu poderia interpor a minha influência humilde no assunto? Você poderia interceder por você? A intercessão é um instrumento do mundo espiritual. Eu poderia interceder, meu irmão, para você ascender mais rápido? Eu posso ajudar de alguma forma? André Luiz perguntou isso. O companheiro, então, que se caracterizava por otimismo, mudou de repente a emoção, ficou inquieto, etc. A fisionomia ficou transformada, começou os olhos marejados de lágrimas, começou a chorar mesmo, ficar em pranto, explicar por que ele não tem possibilidade de ascender. E fixando-nos, talvez, o quadro anterior, ou seja, a reminiscência do passado, começou a explicar por quê. Contudo, explicou-me com inflexão e amargura. Trago ainda, por isso que eu não posso ascender ainda, André Luiz, trago ainda a mente e o coração preso ao ninho doméstico, ou seja, ligado à materialidade, à terra, muito ligado ainda às coisas da terra. Que perdi um corpo carnal. Readaptei meu trabalho, ou seja, já estou aqui trabalhando, que bom, depois desse sofrimento todo, e por isso venho sendo aproveitado de algumas atividades, sendo útil, né?
Entretanto, não me habituei com a morte e sofro naturalmente o resultado dessas agonias. Ou seja, ele está dizendo, André Luiz, que ainda é tão ligado à materialidade das coisas, não consigo se desprender. E esse desprender, essa ideia de materialidade, essa ideia de pertencimento, essa ideia de ter coisa, de propriedade, atrapalha. Na frente, ele vai falar um pouquinho para relembrar a situação do próprio André Luiz. Ele disse, olha, esse tem sido um fator que ele não consegue avançar, disse ele. Não consigo. Aí disse ele, encontro-me, disse ele, em curso adiantado de preparação interior, de reforma íntima. Mas o progresso é lento, segundo ele. Por isso que eu não consegui nem ascender ainda, segundo ele. Esforçando por assumir, diz André Luiz, esforçando-se, Gotuso, por assumir diante de mim, diz André Luiz, atitude tranquilizadora, disse ele, retomando ele disse, olha, retomando a mim mesmo, ou seja, ganhando equilíbrio, após longos anos de semiconsciência, de perturbação profunda, voltaram-me a reflexão e o juízo, ou seja, depois de longo tempo de sofrimento, etc., voltou o juízo depois de um processo de reequilíbrio, retomou-se a si e o juízo, disse ele, o equilíbrio. Ó, meu amigo, disse ele, que saudade, disse Gotuso, torturantes da minha casa feliz, lá na terra. Marília, que era esposa e meus 2 filhos, os rapazes em estado de curso ginasial, rapazes crescidos, eram os únicos habitantes do meu pequeno paraíso doméstico. Ou seja, ele tem uma saudade dilacerante da vida na Terra. A saudade é ruim? Não, não é ruim. O problema é a ideia de pertencimento, a ideia de propriedade. Esse é um problema que André Luiz venceu. Ele explicou isso lá no nosso lar. Ou seja, a gente precisa entender que os bens que temos aqui na Terra materiais são só instrumentos que Deus nos confere. E a família, a fulana, Maria não é minha esposa, minha mulher, e me pertence. Não, ela é apenas uma companheira, uma companheira que partilha comigo a experiência, como os filhos. Os filhos não são filhos nossos, são todos filhos de Deus. Todos fazemos parte da grande família de Deus, vivenciando a experiência, mas não nos pertence. Maria não era esposa de Gotuso, propriedade dele, nem os filhos, nem a casa, nem coisa nenhuma. Não. E ele é muito apegado ainda a essa ideia de pertencimento. Isso chumba ele na Terra, da ideia de pertenção. Aí só a medicina, disse ele, começa a contar a história dele. A medicina, quando ele começou, logo cedo, a clientela abastada, endinheirada, deu a ele recursos financeiros. A situação dele era muito boa, não vivíamos, segundo ele, plenamente despreocupados, no nosso ninho, com todo o conforto que vivíamos, segundo ele. Né? Entretanto, surgiu o numerador da doença, pegou a pneumonia, que me separou da esfera física. Ele morreu de pneumonia. Imagina, na década de 46, morrer de pneumonia. Pois é, não existia isso. Ainda hoje, mas muito menos. A primeira nota de sofrimento, disse ele, da doença, mobilizou o dinheiro que ele tinha e as relações afetivas. Tudo, mas foi inútil, disse ele. Não teve jeito. Todas as circunstâncias favoráveis de ordem material quebraram-se frágeis diante da morte. Nada disso foi suficiente para livrar da morte. Maria, a esposa, porém, prometeu-me fidelidade. É a ideia do pertencimento, gente. Olha aí. Minha mulher, minha propriedade. Fidelidade constante até o fim. Solene juramento, dizendo em lágrimas, ela dizendo que ia ser fiel e tal, aquela história toda. Aproximava-se ele, Gotuso, quando desencarnou, 50 anos, e a esposa, 36, bem mais jovem, 14 anos de diferença dele. Né? Muito bem. Doía na alma, disse Gotuso, da alma, deixá-la só, quase só, no mundo, sem um braço companheiro, disse ela. Mas a velha história de sem fé, confiando nas promessas que o Pai me fizer da religião, acreditei, disse Gotuso, que pudesse velar, cuidar delas, lá do céu, ela e os filhos, lá da região celestial. É a história da propriedade que eu falei. Minha mulher, dos meus filhos, tem que ser minha eternamente. Essa é a ideia. Ele acreditou com a promessa que a religião fazia, que ele ia para o céu, de lá podia cuidar e ela não precisava ter outra vida. Essa é a história. Mas a realidade, porém, foi muito diversa, disse ele. Depois das lutas purgatoriais da perturbação. Voltando a casa, não encontrei rastro dos entes amados que aí deixaram. Aí a diferença com o André Luiz. Lembra-se que André Luiz só veio visitar a família depois de 10 anos, 8 no umbral, e depois de 2 anos lá no nosso lar. Quando foi autorizado, porque se vier precocemente em desequilíbrio, pode se perturbar e não voltar.
Então, André Luiz tinha vontade demais de rever a família, muita vontade. Havia pedindo, mas ele teve a cautela de só voltar quando foi autorizado, quando tinha o devido equilíbrio e ajuda da espiritualidade. Porque existia, sim, o risco de voltar e se ficar tão chocado com a realidade e não ter o equilíbrio para voltar para o nosso lado. Quem leu o livro Memória do Suicídio vai ver isso. Um daqueles suicidas que passou por uma situação como essa e voltou à revelia da instituição de Maria de Nazaré, da Legião de Maria, e voltou e quando viu a situação dramática da família, não conseguiu mais votar, e o desequilíbrio foi imenso. Ele foi o contrário, ele voltou, deixar claro aqui que ele voltou por conta e risco. Ó. Depois das lutas purgatoriais, voltando a casa, ansioso a casa, ele voltou sem autorização, tá claro, não encontrou ninguém da família. Enquanto perseverava em doloroso sonambulismo, os equilíbrios dele, buscando socorro junto à religião, nunca pude voltar ao campo da família, disse ele. Porquanto, antes do tentame de voltar à família, foi arrebatado em violento e escuro torvelinho, desequilíbrio imenso, por sintonia para regiões infelizes, e citou em terrível paisagem de trevas e sofrimentos indescritíveis. Ou seja, depois que ele veio, que viu a situação, o desequilíbrio foi imenso. Né? No primeiro instante de libertação, todavia, quando veio, fui surdo a toda espécie de ponderação. Ou seja, o que significa isso? Todas as recomendações da espiritualidade dele não vir, porque sabia da situação e que ele estava desequilibrado, ia ser péssimo para ele, mas foi surdo essas recomendações. Rompi todos os obstáculos, as recomendações, a recomendação da espiritualidade. E sequioso de afeto, encontrei-os, enfim. A situação, no entanto, desconcertou. O choque foi grande demais. André Luiz também teve o choque, mas ele tinha sido preparado no mundo espiritual, não obstante a revolta de pronto, por ter encontrado a esposa casado com outra pessoa. Ele encontrou. De ter encontrado a casa que ele deixou toda bonita, mobiliada, a esposa tinha vendido toda a mobília, não tinha mais nenhuma fotografia dele com a família, o nome dele não podia nem sequer ser dito dentro de casa, porque o novo marido dela não permitia, era o doutor Ernesto, o novo esposo de Zélia, que era a esposa de André Luiz. Né? Ele ficou chocado, e mais, os filhos dos 4 que ele tinha, só um pensava nele, só um. Os outros eram proibidos de falar o nome dele dentro de casa. Imagine, foi um choque para ele muito grande. Então, ele teve uma perturbação muito grande inicial, sofreu, segundo ele, foi confessar de um curisco na cabeça dele, né? Mas com todo o cabedal de informações, de bondade e dos ensinos oferidos no nosso lar, tratando os infelizes nas câmaras de identificação, lá vendo os miseráveis, já tinha valores dentro dele, pôde suportar isso. E, ao final, ajudou toda a família, entendeu que aquela família não lhe pertencia, eram todos filhos de Deus. E ela tinha todo o direito à esposa e continuar a sua vida. E interessante, o próprio esposo novo de Zélia, da ex-esposa dele, estava doente, muito grave, com acesso obsessivo, e estava prestes a morrer. E ele, André Luiz, ajudou a salvar a vida dele, com a ajuda de Narcisa, companheira do nosso lar. Veja a diferença. Ao contrário aqui do nosso amigo Gotuzzi, ele vai explicar por quê. Que mostra exatamente a diferença de elevação espiritual de outro. Primo Carlos, disse ele, que sempre invejara a abastança, ele tinha muitos recursos, era um médico bem-sucedido, né? Gotuso. Insinuaram em casa, a título de proteger os bens, a protegermos os interesses de Gotuso e da família. E desposou minha companheira, casou o primo Carlos, que tinha inveja dele, casou com a esposa dele. Com quem? Com nossa amiga, o nome dela, Marisa, né? O nome dela? Dos filhos, o nome dela, que eu agora esqueci o nome dela. Bom, agora... Marília. Obrigado, minha Flor, muito bem. Marília, exatamente. Né? Bom, Marília, exatamente. Então, o primo Carlos casou com Marília. E mais, perturbou o futuro dos meus filhos, que eram rapazotes, segundo ele. E dissipou os bens, dilapidou os bens, aí se deixou ele louco, né? Entregando-se em seguida a criminosas aventuras comerciais. Ele casou com a esposa de Gotuso, desviou os filhos, dissipou os bens e se envolveu com aventuras criminosas comerciais. Aí, quando ele constatou isso, que é que ele voltou sem autorização da espiritualidade, quase voltei ao primitivo estado de desequilíbrio mental. Foi terrível, porque ele voltou sem estar preparado para essa situação e com a ideia de pertencimento, que era minha casa, minha esposa, meus filhos. Ajuizamos acontecimentos imprevistos.
Após prantear, chorar a posição dos meus rapazes, que foram desvirtuados, o fruto do Carlos, que desvirtuou em criminosas aventuras comerciais, chorar, disse ele, convertidos os filhos dele em agenciadores de maus negócios, encontrei Marília, a esposa amada dele, justamente no dia imediato em que nasceu o segundo filho do casal, dela com Carlos. Ajoelhei-me, disse Gotuso, em soluços ao pé do leito humilde em que repousava, e perguntei-lhe pelo patrimônio de paz que, ao partir desta vida, ele depositara confiado em suas mãos. Ou seja, está desesperado diante dessa situação. A infeliz esposa, fundamente assegurada pelo sofrimento da nova situação, não me identificou a presença, nem ouviu a voz, mas lembrou-se intuitivamente de mim. Contemplou o pequenino que dormia, o filhinho que tinha nascido, e caiu em pranto convulsivo, provocando a presença de Carlos, o novo esposo dela, declarando-se angustiada e nervosa. Ai, disse Gotuso, quando vi chegar o invasor, na cabeça dele era invasor, não tinha trabalhado a sua mente que nós somos uma família universal, ninguém é dono de ninguém. Quando chegou o invasor irascível e detestado, recuei tomado de infinito horror, ódio no coração. Não tive forças. Era isso que me aguardava após a tamanha luta. Olha aqui a ideia dele ainda. Mas lutei tanto para deixar chegar um invasor. É aquela ideia de propriedade, de pertencimento equivocada, que André Luiz soube suportar no retorno à casa dele, está lá em nosso lar, e ele não, porque era um espírito ainda que não tinha se preparado, e voltou sem autorização devida da espiritualidade que zelava por ele, os seus protetores, né? Não estava preparado. Desejaria conformar-me, ele dizendo, reclamando, então, André Luiz, eu deveria me conformar e abençoar os que me feriram? Aquele, a esposa que não me foi fiel, ou o primo Carlos? O quadro é excessivamente negro para mim, reclamando ele, né? Em prejuízo do meu espírito sim, aí dizendo ele, explicando a situação do despreparo espiritual dele. Em prejuízo do meu espírito, ou seja, ele não se preparou para tal, desfrutaram a existência regular, com todos os desejos atendidos. Ou seja, não passou dificuldades, não preparou-se ele espiritualmente, trabalhar seu espírito, não só teve benefícios tal. Então, não conhecia a dificuldade da vida, nem desprendeu-se. Que o apego às coisas é uma coisa muito dramática. Por isso que ele até hoje ainda é apegado às coisas da terra, por isso que ele não acendeu ainda. Por que André Luiz conta isso, meus irmãos queridos? Para nos alertar. Essa é a história. Ele conta essa história de Gotuso, mas olha, vocês estão na situação, mude. Essa é a ideia. O grande papel da obra de André Luiz é tocar nossa alma, despertar. Aí disse ele, não me iniciara, disse Gotuso, reconhecendo, no ministério da tolerância, da paciência e da dor. Aí eu botei aquela velha frase, que a dor ensina a gemer. Ou seja, ele não passou pela dificuldade, não aprendeu, ele não tinha esses valores ainda no seu coração, disse ele. E por esse motivo, disse ele, meus sofrimentos assumiram assustadora proporção, ódio. O coração cheio de ódio pelo primo, pela situação da esposa, né? Gotuso enxugou as lágrimas, né? Abundando em seus olhos. E em vista da impressão forte que o seu pranto me causara, né? Terminou. Disse, olha, André, há quase 10 anos que isso aconteceu, esse reencontro. Não são decorridos, e minha mágoa continua tão viva como na primeira hora. Ou seja, ele não conseguiu progredir, avançar. Continua ainda sem a capacidade de perdoar. Continua ainda ligada à materialidade, à ideia de pertencimento, de propriedade. Por isso que não ascendeu. Porque ele era tão atrasado espiritualmente. Era um trabalhador que, depois do sofrimento, está trabalhando, sim, mas não conseguiu sair daquela etapa, por essas horas. Deixando entrega ao desabafo por alguns minutos pesados de André Luiz. André ele vai contar a experiência dele. Veja como é importante o exemplo. André ele vai sumariar. Olha, amigo, eu sou você. Você não é aquele mais infeliz do mundo? Eu também passei por dificuldades. Né? Diz ele. Gotuso, escute-me, disse ele. Não guarde algema de sombra no seu coração, meu amigo. Você só vai sofrer, não vai caminhar. Perdoe. Essa é a história. E descrevi o meu caso pessoal. André Luiz contou a história dele, que passou a mesma situação, deixou a família, mesma história, que contou outra pessoa, outra esposa e tal. Ouviu-me atento, confortado. Veja como é importante a narrativa de quem passou o sofrimento. Olha, eu passei por isso, mas eu suplantei. Venci, o caminho é esse, meu irmão. Está guardando mágoas por quê? Disse ele, olha. Disse ele mais.
Por que razão condenar a esposa, a companheira de luta, a sua esposa? E se fôssemos nós, tivesse vivido, ela tivesse morrido? Será que ele não tinha também casado de novo, ter filho novamente? Será que não? Disse ele. O velho egoísmo humano, André Luiz dizia para Gotuso, é um criador de cárceres tenebrosos. O egoísmo que Jesus dizia, que o egoísmo é uma das grandes chagas da humanidade. Quando falamos egoísmo, pensar só em nós próprios, né? É um grande chaga que evita o processo evolutivo das pessoas, está dizendo ele, né? Percebendo a sinceridade. Gotuso percebeu a sinceridade, que André Luiz contou o drama dele também, a situação dele. Ele calou-se humilde e, de alguma forma, confortado com a experiência vivenciada por André Luiz e contada, né? E por que o semblante se fazia menos agradável diante daquelas confissões íntimas? André Luiz mudou de assunto, vamos ficar de assunto. Perguntou a Gotuso, escute, você, as suas tarefas aqui de assistência aos enfermos, do trabalho, do dia a dia, você tem outras atribuições? Você mudou de assunto para mudar aquela atmosfera pesada. Aí ele disse, olha, sim, eu trabalho em escala de atividade. Aí Gotuso perguntou a André Luiz, escuta, você já trabalhou em alguma tarefa de reencarnacionista? Esse detalhe é interessante que ele vai narrar como são os processos reencarnacionistas nas regiões de sofrimento. Aí André Luiz recordou a experiência que acompanhara. Está lá no livro Missionário da Luz, A Reencarnação de Segismundo, que quem não leu, leia, que é um dos compêndios mais informativos, mais informações detalhadas a respeito da reencarnação que eu li na doutrina espírita. É extraordinário. Então, ele contou, sumariou essa possibilidade que acompanhou de perto a reencarnação do Segismundo, né? Em outra ocasião, disse ele, que sabia. Olhando-me significativamente, tornou. Sim. Aí, quando André Luiz disse que teve lá, que contou a experiência, como é que foi a reencarnação do Segismundo, etc., etc., aí Gotuso disse, sim, você conhece um caso de reencarnação de natureza superior, um caso em que o interessado, que era, na verdade, o Segismundo, se fizera credor da gentileza de vários amigos que o auxiliaram desveladamente. Ou seja, eu nem vou contar aqui o caso, que é longo, mas quem não leu, leia do Segismundo, era um caso que existia uma grande dificuldade de aproximação do futuro reencarnante, que era Segismundo, do futuro pai, que era Adelino, é uma fase preparatória para a reencarnação. E André Luiz conta isso de forma brilhante no livro Missionário da Luz. Muito bem. Aí Gotuso disse, você conhece o cara de reencarnação superior, mas aqui, naquele lugar de sofrimento e dor, na região umbralina, todavia, há compensações dolorosas, André, através de incidentes desagradabilíssimos para a sensibilidade, sofríveis, dolorosos. São trabalhos reencarnatórios de ordem inferior, cheio de ódio, né? Mais difícil e complexo, disse ele. Você não calcula, André, os que sejam, você tem nem ideia. A verdadeira mobilização de inúmeros benfeitores sábios e piedosos dos planos mais altos que nos traçam a diretriz. Ou seja, veja, gente, mesmo as criaturas mais infelizes, aqueles que cometeram crimes terríveis e por isso passaram anos e anos e anos nas regiões das trevas, são filhos de Deus. A assistência do Pai é a mesma, absoluta mesma. Dizem que são inúmeros os benfeitores, é muito mais trabalhoso, requer muito mais trabalhadores para desenvolver uma tarefa dessa natureza. Né? É Deus assistindo o homem pelo homem, né? É a assistência do Pai, que não esquece dos seus filhos. Ama a todos absolutamente igual. Por vezes, disse ele, surgem problemas torturantes nessas reencarnações compulsórias, né? No esforço da aproximação e ligação dos interessados ao ambiente em que serão recebidos. De tal modo deploráveis que muito angustiosos para nós se fazem as situações, sendo imprescindível o concurso de elevado número de obreiros. Está dizendo assim, que essas reencarnações compulsórias, naquele processo de aproximação que foi tão bem estudado lá no livro, no caso Segismundo, que há uma etapa, gente. As reencarnações é um processo que está explicado lá. Desde a fase preparatória, muito antes da reencarnação, a fase de programação, onde são feitos os mapas reencarnatórios, com quem se vai, com que doença, com que problema. É uma reengenharia espiritual extraordinária, onde Deus faz com que nós encontremos aquelas criaturas que precisamos nos encontrar, aqueles que cometemos o mal, que nos cometeram o mal, para transformar o zelo de ódio em aliança de amor, essa reengenharia espiritual extraordinária. Então, o processo de aproximação é uma segunda etapa, depois dos mapas reencarnatórios, que é a fase da apresentação dos futuros reencarnantes aos futuros pais, para poder a reencarnação ser exitosa. E no caso dos inimigos é muito mais complicado. A gente viu o caso de Segismundo, que foi uma dificuldade imensa. Imagina essa, está dizendo o seguinte, ó, o esforço é muito difícil, segundo ele.
em que serão recebidos, e mais, o ambiente que eles reencarnarão, num ambiente onde terão inimigos do passado, são deploráveis, segundo ele. A situação é muito angustiosa, inclusive para os trabalhadores. As pessoas que estão vivenciando aqui sofrem também. Em fazem situações, segundo ele, a necessidade de muito grande número de trabalhadores para desenvolver um trabalho como esse. Segundo ele, quando dizendo, segue-se a reencarnação expiatória. Por que expiatória, meus amigos queridos? É expiatória porque ela, digamos assim, você vai obrigado a, você não tem a capacidade de decidir. Deus, através dos emissários de amor, os nossos protetores, decide o que é o melhor. Nós temos capacidade de decidir. Segue as reencarnações expiatórias de inenarráveis padecimentos. Eles são tão grandes, são tão sofridos, né? Pelas vibrações contundentes do ódio e das humilhações punitivas. Por quê, gente? Os nossos remorsos, nossas culpas. As pessoas não entendem que, na verdade, a nossa mente culpada é o tribunal mais inclemente de todos. As determinações são de Deus que nos submete a essas questões todas. Não. São os emissários de Deus que nos tutelam, que estabelecem, decidem por nós. Porque estão a serviço de Deus, zelando por nós. Nós só progrediremos se passar por essas dificuldades, faz parte do processo. Né? Está dizendo isso. O livre-arbítrio, segundo ele, garantidor de créditos naturais, pode solicitar. O livre-arbítrio, garantidor de créditos naturais, pode solicitar modificações e apresentar exigências justas. Lá, ele está dizendo o seguinte, nas esferas que você vem, Luiz, na esfera venturosa que você vem, que você habita, nosso lar e tal, há institutos lá para considerar as sugestões da escolha pessoal. E aí é muito interessante quem lê o livro Missionário da Luz, porque ele fala exatamente da reencarnação do Segismundo. Que André Luiz, antes de participar dessa reencarnação, ele participou uma semana de curso no local, no instituto, onde faz as reencarnações, do planejamento das reencarnações. E viu com a beleza disso. E os espíritos que têm mérito podem fazer escolhas, pode fazer escolha do corpo, etc., porque tem méritos. Né? Está dizendo isso. Mas as reencarnações expiatórias, não, gente, são impostas pelos benfeitores que cuidam deles. Porque não tem discernimento, não tem capacidade de discernir o que é bom e o que é ruim ainda não. E, em nome de Deus, essas tarefas são realizadas para que essas criaturas possam obter o seu processo de crescimento gradativo. Aí diz, olha, almas grosseiras, quando eu estou dizendo lá, nas reencarnações expiatórias, e endividadas não podem ser atendidas em suas preferências, não. Acerca do seu futuro, não. Porque é em virtude da ignorância deliberada deles, né? Que se comprazem, né? E de acordo com aqueles que os tutelam, seus benfeitores, os amigos espirituais da região superior, são compelidos a aceitar os roteiros. Não decidem, é compulsório, né? Pelas autoridades competentes, para os casos individuais. Ou seja, as criaturas que provêm das regiões das trevas, das regiões umbralinas, que cometeram graves erros, as reencarnações são compulsórias, são reencarnações expiatórias. Gente que cometeu graves crimes, precisam passar esse processo todo para purgar o mal que está dentro deles, encontrar quem se prejudicou ou que foi prejudicado, para transformar, volto a dizer, o zelo de ódio e a aliança de amor. Essa grande reengenharia espiritual, que a reencarnação é esse meio pela qual Deus nos concede, para atingir um fim, que é a felicidade de cada um de nós. Né? Muito bem. Por nossa vez, disse ele, somos executores. Quem? Os trabalhadores como ele, Gotuso, médico, espírito, ainda naquele local, são executores dessa providência dura, dessa reencarnação difícil. André Luiz não conhece, porque não participou delas ainda. Participou não feliz, ele está explicando isso. Executores dessas providências respectivas, constituindo-nos a obrigação de vencer os mais extensos e escuros obstáculos. Aí eu vou ter que a dupla colheita por uma questão muito simples. Porque aqueles espíritos sofredores que vêm da região de trevas cometerem graves erros, a reencarnação é esse processo, é a colocação no caminho da redenção, de encontrar com aqueles outros para se renovarem, né? Para o perdão. E é um aprendizado também para Gotuso, que ainda está no começo da evolução como médico e trabalhador, porque ao vivenciar aquela experiência difícil, vai também assimilar méritos do aprendizado e aí também boas horas de trabalho e experiências vividas. Por isso que eu coloquei que a colheita é dupla e o aprendizado também. Então, nós estamos em lugares que precisamos, pela bondade de Deus. Nesses quadros, quando eu estou explicando, de dor nas reencarnações expiatórias,
vemos pais e mães que instintivamente repelem a influenciação dos filhinhos. Ou seja, não aceitam a presença deles em seu útero ou em seu lar. Olha que drama. Antes do berço, muitas das vezes, há o processo de abortamento. E lá no capítulo 15, quem quer olhar no dicionário, no Missionário da Luz, tem a reencarnação de Volpini, que era o adversário do passado, que conta mais ou menos essa situação. Que a mãe, não suportando, inclusive, a reencarnação, aborta, faz tudo para abortar. E já é o quinto, 4 abortamentos antes, ou seja, é o quinto encontro que Deus concede a esses espíritos, e ele não consegue vencer. Veja o tamanho do ódio, do atraso desses espíritos. Ele está explicando que esse tipo de reencarnações são feitas a partir daquela casa, da casa transitória Fabiana de Cristo, porque são criaturas que vêm dos umbrais, das trevas, ter cometido graves erros, distintamente das reencarnações vindo do nosso lar, de espíritos já mais evoluídos, né? Muito bem. Dando pasto a discórdias sem nome, você não tem ideia da discórdia que são essas reencarnações, a antagonismo aparentemente justificáveis, a moléstias indefiníveis, disse ele, e abortos criminosos. Veja isso que eu estou dizendo. No caso lá de Volpini, foi aborto. Porque o ódio é tão grande que a mãe sente a energia do espírito que está em seu útero ainda. Porque é uma retroalimentação de sentimentos. O espírito que está no útero tem contato com a mãe. Se tem ódio, se existe o ódio, e ele é tão violento, às vezes não consegue sequer ver a gestação adequada e é o abortamento. Foi o caso de Volpini. Então, ele está contando coisas dessa natureza, que André Luiz não conhecia ainda. Ele conta como são a natureza das reencarnações expiatórias. Quando ele dizendo, enquanto isso, ocorre de ser os adversários que reencarnam, seja pai, mãe, filho, adversário de outras épocas, e a obediência ao trabalho redentor, seja um trabalho de redenção, de transformação, de renovação, essa reengenharia espiritual que eu estou me aportando, que Deus concede, porque é o instrumento de renovação e transformação de cada um de nós, programado pelos mentores, ou seja, pelos nossos amigos espirituais, abnegados desses personagens de dramas sombrios, né? Com larga representação no cenário da existência humana, ou seja, são trabalhadores muito experientes para fazer uma reencarnação dessa natureza, precisa de muitos abnegados trabalhadores, penetra o campo psíquico dos ex-inimigos, ou seja, dos inimigos do passado, pais, filhos, tal, esposa, enfim, estimulando-os. Eu lembro do caso de Adelino, para quem leu o caso lá, de quem leu sobre Segismundo, é isso, havia uma grande dificuldade no processo de aproximação de Segismundo com Adelino, porque na encarnação passada, Segismundo assassinou Adelino. Não obstante ele ter passado pelas regiões purgatoriais e ter evoluído, Segismundo foi um benfeitor no mundo espiritual, mas ainda existiam os resquícios e havia uma dificuldade no processo de aproximação, que é a segunda etapa do processo reencarnatório, antes da reencarnação, antes da concepção, inclusive. Mas só para mostrar isso, como isso é um trabalho complicado. Disse ele, penetra o campo psíquico dos ex-inimigos e futuros genitores, impondo sacrifícios intensos, que há sacrifícios que vão receber com ódio, que não sabem onde vem esse ódio, e dos que vão nascer também, né? E quase insuportáveis, né? Aí, então, depois dessa narrativa do universo das reencarnações expiatórias, então o Gotu diz, repara a diversidade entre as suas informações, ou seja, de uma reencarnação de um espírito mais evoluído para as nossas reencarnações expiatórias, né? Está mostrando a diferença. Os espíritos que se esforçam nas aquisições da luz, são espíritos mais elevados, através do serviço, de autoiluminação, conquistam o intercâmbio direto de instrutores mais sábios, né? E pelos atos meritórios que têm, pode escolher seus elementos da vida nova, na crosta terrestre, como trabalhador digno que, pelos critérios morais conquistados, pode exigir as próprias ferramentas de estar no trabalho. Aí eu coloquei aqui entre parênteses, convido a ler o capítulo 12 dos Missionários da Luz, porque fala dos espíritos completistas. Alguém ouviu falar em espírito completista? O que são espíritos completistas, meus irmãos? É aquele espírito que vem em uma encarnação e cumpre-a totalmente, integralmente, que são raríssimos, no dia de André Luiz, raríssimos. Boa parte de nós cumpre uma etapa muito pequena, alguns 20, 30, 40, e aí por vai. A maioria não completa. Então, esses espíritos completistas, completam a sua inteireza, demonstram
um processo de evolução extraordinário. Então, eles podem livremente escolher, numa vindoura encarnação, o corpo, inclusive, que queira. Mas não, os espíritos mais sábios, quem lê o capítulo 12 vai mostrar isso, não escolhe beleza nem riqueza, que são coisas que atentam quanto ao sucesso da empreitada, porque atiça o orgulho, a inveja, etc, etc. Quanto mais sábio, mais o espírito busca ter menos predicativos físicos, de inteligência, coisas desse gênero, porque colocaria em risco o seu processo evolutivo, né? Mas vale a pena ler o capítulo 12 para essas informações todas. Então, está dizendo o seguinte, os espíritos, quando mais evoluídos, mas tem a possibilidade de suas escolhas. E quem leu lá o capítulo que eu falei, da preparação, a fase de preparação dos mapas reencarnatórios, está explicado isso lá. Mas está dizendo que dos espíritos das encarnações expiatórias, não, eles não têm esse direito. Que a situação é tão dramática, ele tem capacidade de definir sobre isso. Quer explicar isso? Muito bem. Aí diz, olha, os servos do ódio, de segundo, os servos do ódio e do desequilíbrio, as turmas que vêm das regiões das sombras para reencarnar, da intemperância e das paixões, contudo, que se preparem para as exigências da vida e não escolher nada e não ter capacidade disso. Ou seja, é a lei da ação e da reação, porque a gente colhe o que planta. Essa é a história. Né? Aos primeiros, ou seja, aos felizes, que está dizendo, a reencarnação será a verdadeira bênção de aprendizado feliz toda a vida. Aos segundos, os réprobos, constituirá necessária e legítima imposição do destino criado por eles mesmos. Eles plantaram a má semente e vão ter que colher os frutos disso. É isso que está dizendo. Não dá para colher sem plantar, meus irmãos. Se você só faz o mal, vai colher o mal. É a lei de ação e reação. Né? Disse ele. Dele mesmo. Com o menosprezo, esse destino, com menosprezos a que votaram as dádivas do Pai no espaço do tempo. Ou seja, Deus dá a todos de forma absolutamente igual. Entretanto, ele faz o uso adequado ou inadequado das bênçãos de Deus. Se eu tenho tudo, eu vilipendio, eu mal uso, eu mato, eu faço, eu engano, etc, etc, como é que eu vou poder colher? Não foi que Deus não deu, não deu, deu a todos iguais. Mas eu fiz um mau uso dos bens que Deus me concedeu. É isso que está dizendo. Se eu não cuido do meu corpo, vou terminar me suicidando gradativamente pelos vícios, pelas drogas, pelo álcool, pela falta de cuidado, do zelo, de dores acordadas nas farras, nas folias, por aí fora. É isso que está dizendo. Ou cometemos o mal, a nós ou a outrem. Muito bem. Disse ele, por ele mesmo, menos para tal, nosso pai. Escutando-lhe as observações de Sandé Luiz, alegremente as informações, olha, eu achei extraordinário e didático. André Luiz, poxa, mas você me contou esse monte de sofrimentos nas reencarnações expiatórias, você viu esses sofrimentos, Gotuso? Como é que você ainda guarda no seu coração ainda sentimentos infelizes? Só a conclusão que me saiu da boca, espontaneamente, André Luiz. Escuta, você, Gotuso, experiente desse modo, quando aos problemas de resgate espirituais, acompanhando os processos de reencarnação expiatória, quem guarda mágoa do lar, que se foi? Se você, logo você, que acompanha tudo isso, que guarda a mágoa do mar, guarda a mágoa do lar porque a esposa casou, porque o primo fez isso e aconteceu. Não. Como pode você encarcerar-se no desalento e deter tamanha possibilidade de libertação? Pelo sofrimento que você está vendo, mas está cuidando dos outros, vendo esse drama e não se toca. O que denota que o nosso irmão Gotuso ainda não é um espírito com certa elevação. Porque se fosse aqui despertado, antes, essa obviedade que André Luiz aponta. Chamou ele às rédeas, colocou ele, na verdade, sobre a situação. Aí eu lembro de uma frase célebre de Jesus de Nazaré, diante daquela mulher adúltera que o povo queria apedrejá-la. E quando perguntaram qual era o julgamento de Jesus, ele disse à multidão de pedra na mão, quem estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. E todos foram saindo por outro, ficou só Jesus e ela ao final. Disse, minha filha, minha irmã, eu também não lhe condeno. Vá e não peques mais. É exatamente o que está dizendo aqui nosso irmão André Luiz Pagotuso. Amigo, você sabe o caminho, amigo, velho. Mude-se, transforme-se. Você vê no sofrimento dos outros, não se tocou ainda para isso, né? O companheiro fixou os olhos, Gotuso e André Luiz, lúcidos, como a dizer, eu sabia de tudo isso, como a dizer, mas, gente, mudar é muito difícil, meus irmãos. Mudar é difícil, muito difícil. Ele está mostrando isso, mostrando-nos o caminho, mas a gente sabe que mudar é difícil. Nós sabemos das coisas. Uma vez por outra, a gente está nesse altos e baixos, cai, levanta, que mudar é muito difícil. O processo de reforma é difícil mesmo. Não se preocupe, disse Gotuso.
em vista das extremas dificuldades para dominar-me, que ele reconhece, ligado à materialidade, ligado às coisas da terra, estudo atentamente, atualmente, a probabilidade de reincorporação no ambiente doméstico, reencarnar, enfrentando a situação difícil, com a devida bênção do esquecimento provisório, a reencarnação, a fim de reconstruir o amor em bases mais sólidas, junto àqueles que não tenham compreendido quem é a esposa, o primo e tal, etc., tanto quanto deveria. Ou seja, ele tem consciência de suas falhas e sabe que o caminho de passar pela lapidação, pela reencarnação, é o caminho de reencontrar aqueles como os outros, né? Mesmo sabendo, ele não teve força ainda para mudar. 10 anos depois, diz que continua com os mesmos sentimentos, disse ele lá atrás, né? Mas explica isso. Muito bem. Nesse instante dessa conversa, uma enfermeira lá dentro, no local onde estava conversando, no gabinete dele, e diz a Gotuso que a turma de sentinelas em tratamento mental esperava ele no salão. Veja só, gente, eu tenho em destaque verde para vocês entenderem. Aquela casa que está posta na região dos umbrais, boa parte dos trabalhadores como Gotuso são doentes da alma. Os sentinelas que trabalham na vigilância lá fora para evitar que as entidades das trevas invadam também são criaturas que estão no processo de renovação, que precisam ser tratados, precisam ser assistidos. Os trabalhadores mais elevados são as entidades mais elevadas, mas as instituições que estão próximas à região umbralina, etc., os trabalhadores são compatíveis a. Já tem algum discernimento e ajudam, mas são necessidade de ajuda ainda. Muito bem. Então, seguiram lá para o grupo do tratamento mental, que ele, Gotuso, tinha mais do que eles e ajudaram. Olha que interessante. Né? Bom, aí Gotuso, então, faz um diagnóstico muito interessante para André Luiz. Na esfera carnal, disse ele, na qualidade de médicos que eles foram, obrigações, resumiu-se as obrigações de médico, no exame das enfermidades, detectar a doença, a indicação clínica, o remédio, ou a cirurgia, disse ele. E os diagnósticos técnicos que uns tinham, e até por solidariedade dos outros, confirmavam aquele diagnóstico. Esse é o diagnóstico da Terra. Identificava só a doença. Mas cabe aqui, segundo ele, aqui na espiritualidade, lá no mundo espiritual, lá na Casa da História, aqui, é outra história. A paisagem se modifica, disse ele. Cabe usar a língua como estilete criador de vida nova, ou seja, usar o poder da palavra como modelador do trabalho do espírito. Não basta constatar a doença, não. Precisa estimular a renovação, a transformação, que era o que, na verdade, André Luiz estava fazendo, estimulando também o Gotuso, de outra esfera, né? Da mesma forma, né? Muito bem, disse ele. Disse ele, a casa está repleta de cooperadores. Olha a explicação dele. Está repleta de cooperadores. A casa, aquela lá, na história de Fabiano de Cristo. Cooperadores que trabalham servindo-lhe programa de socorro e se submete aos nossos cuidados e orientação médica. Ou seja, quase a totalidade dos trabalhadores da casa Fabiano de Cristo estão lutando contra as suas imperfeições, são os trabalhadores doentes que precisam de ajuda. Claro, estou falando da direção, aí é diferente, da irmã, os dirigentes não, mas boa parte dos trabalhadores são aí necessitados, né? A gente não basta, porém, eu lhe dizer o que sofre, um diagnóstico. Não, precisa ajudar a tratá-lo, disse ele. Estou terminando, eu sei que o prazo está estourado. Devo funcionar, disse Gotuso, André Luiz, como professor de higiene mental, estimulando a germinação de ideias novas, reformadoras, elevar o padrão de vida íntima deles, do espírito, levar informações que fala a sua alma. Distribuindo recursos magnéticos de restauração, aplicação de magnéticos com todos os necessitados da casa, os trabalhadores, etc., reanimando-lhes a organização geral, com os elementos de cura ao nosso alcance, o que está nada além de nossas possibilidades. Ele sabe das limitações que tem. Não sem ensinar, entretanto, a cada enfermo, cada doente, algo de novo, que ele ajuste a alma, um incentivo, a motivação. No outro tempo, disse ele, tínhamos o campo de ação na célula física, ou seja, quando ele era médico da carne, tratava o corpo. Essa é que é a história, né? Tratar o corpo. Presentemente, no mundo espiritual, todavia, essa zona de atuação é a célula mental, é a célula do perispírito, porque ela não existe mais corpo físico. Não, tem que mudar a mente. Ele quer explicar isso, né? Observando a disposição, André Luiz dizendo a exposição de Gotuso, André Luiz, meditei no tempo que desse pendeira que passou para participar de serviços médicos lá em nosso lar, na região superior, que é nosso lar, né? O que fora conduzido
a que fora conduzido. E perguntar a mim mesmo, André Luiz, refletindo, a razão pela qual Gotuso, tão depressa, foi utilizado como médico ali, no socorro dos aflitos. Entretanto, foi uma constatação muito interessante. Mas por que eu, em nosso lado, demorei tanto a trabalhar como médico? Porque, lembra, ele, como médico experiente, etc., começou como faxineiro no mundo espiritual, lá nas câmaras de retificação. Não tinha capacidade ainda para trabalhar doente da alma, porque ele era um doente da alma lá. E a qualificação das esferas mais elevadas é outra. Está explicando. Aí ele começa a dizer aqui. A constatação dele é interessante. Reparei, todavia, que o novo amigo Gotuso, portanto, não me percebia o pensamento, ou seja, ele não tinha capacidade de receber, nem parcial esse pensamento, demonstrando menos necessitado nas faculdades de penetração. Ou seja, o espírito, quanto mais elevado, capta o pensamento dos outros, é a telepatia. Ele não tinha essa capacidade, demonstrava em seu espírito Gotuso atrasado, por essa razão. E acompanhando o recinto, onde aguardava a extensa clientela, ou seja, o grupo de vigilância esperando ele era muita gente. Notei que a assistência ali na casa, ali na Casa Transformadora Fabiano de Cristo, era ministrada a doentes em massa, e não individual, em grupo, em massa, dentro de vibrações mais grosseiras e lentas, exigindo a colaboração especializada de médicos desencarnados, que, como acontecia a Gotuso, ainda conservavam regular sintonia com os interesses imediatos da crosta terrestre. Veja, gente, aí a gente entende a diferença. Quanto mais elevados são as instâncias espirituais, mais há necessidade de um trabalho mais elevado. André Luiz está dizendo que o atendimento, por exemplo, em nosso lar, é individualizado. Aqui não, é feito grupo em massa. E precisa dos conhecimentos e métodos muito mais ligados à terra, porque as criaturas que lá estavam naquele ambiente doente eram muito mais ligadas à terra, à materialidade, como o próprio Gotuso. Então, ele ia poder ajudar pelas afinidades que tinha. Veja quanta informação, gente. Eu sei que o tempo, eu gostaria de ler essa psicografia aqui, mas o tempo já estourou. Eu prefiro que vocês leiam depois, que é a psicografia de Carlo Bacelli, do benfeitor Inácio Ferreira, de Uberaba, e ele diz exatamente o que eu falei no começo. É um recado aos espíritos, ele está dizendo, olha, os espíritos que desencarnam, que acham que são melhores. Não, não são, não. O que vale é o que a gente tem no coração. É aquela história que diz lá Telésforo, naquela, né? Ele está explicando exatamente isso. Não é a religião que salva ninguém. Não. Eu só quando eu desencarnei, ninguém sabia que religião que eu tinha, que título que eu tinha. Não, nada. Isso não tem importância nenhuma. Mas o que eu estou no coração. O que eu mais invejo nas criaturas, disse ele, é a bondade. Porque se você tem bondade, não importa que religião você tenha. Não interessa. Nem que não tenha. Mas se você for bom, você é recebido nas esferas mais elevadas. Isso não são os anjos, se pedir uma audiência aos anjos, os anjos nos pedem as audiências. Se eu tenho mérito, está dizendo. E muitas pessoas acreditam que o ser espírita vão para o nosso lado. Não, meu amigo, segundo ele, segundo ele, em nosso lar tem muito mais católicos, umbandistas e até ateus do que espíritas. Porque o fato de ser espírita não significa nada. Significa só mais responsabilidade, ele quer dizer isso. Então, gente, é um puxão de orelha importante para a gente entender. Não são as religiões que salvam ninguém, mas os conhecimentos trazidos pela religião se incorporados à nossa vida. Isso é que importa. É a transformação, é a bondade. Quando você chega num espiritual, ninguém quer saber quem era você, nem que religião você tinha, isso não tem a menor importância. Mas foi feita as oportunidades que foram concedidas. Essa que é a grande questão. Se você foi um bom pai, um bom filho, um bom esposo, um bom trabalhador, isso é que interessa. Então, meus amigos queridos, agradecendo demais pela paciência, por ter ouvido. Sei que fica até antididático ele fala rápido demais, é porque é muita informação, tá bom? Mas queria agradecer demais. Se tiver alguma pergunta, nos façam, será um prazer responder. E desejar uma semana de muita luz, de muita paz para cada um de vocês. Fique com Deus, saúde e paz.